Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais. Passo a bola pro meu amigo Éder Tairone mandar o recado dele. Vamos, Marcão, mais um podcast por aqui. Obrigado para você que está sempre seguindo a gente pelo YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreve também, vai ali no joinha, deixa um gostinho para nós e se inscreve também lá no YouTube, no Instagram, né? Vai lá e faz o papel de pessoas que comentam, que estão sempre, né, compartilhando nossos posts. Dá pra seguir, né? Ajuda no engajamento, né? Lá do Instagram. Dá pra seguir no Spotify também, né? No Spotify também dá pra seguir, inclusive dá pra você avaliar. Se você já gosta do nosso podcast, vai lá dar 5 estrelinhas e a gente é melhor ranqueado. E se não gosta, dá 5 estrelinhas também, pra dar aquela moral. Exatamente. Vou com o primeiro Paga Nós? Bora. Vamos lá. Então, uma vez que você fizer a tua cidadania italiana, saiba que os problemas não vão acabar por aí. Você vai precisar... bem... No clima, né? No clima de Halloween. Vocês vão ouvir depois o Halloween, mas azar. Né? Então, você vai precisar de uma mão aqui na Itália também, para resolver papeladas, desde declaração de renda, dichiarazione di ospitalità, disoccupazione, assegno único, 730 ISE. Inclusive, a Itália está lançando a cada 2-3 meses e tem bônus novos. Você tem que estar sempre informado, né? Bônus para família, bônus até para quem nem filho tem agora, para incentivar o pessoal a ter filho. Será que ele sabe como que você faz? Nós temos um curso no Hotmart, galera, como nhanhá. Ensinar a ter filho para ganhar bônus aqui na Itália. Então, para isso, você vai precisar da Larissa Ignoato. Ela trabalha nesses 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho, e viagem e turismo. Precisou de ajuda, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. Outro Paga Nós também é a Perudini Consultoria da Úrsula Perudini, empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, dando ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Fica no Brasil, entra com um processo, espera ali mais uns 2 anos mais ou menos e já sai com o passaporte rosso na mão. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. É isso. E outro patrocinador é a Cristina Ferrotto, galera, criadora do método Gacha, uma terapia alternativa que alinha os centros de energia do corpo, também conhecidos como chakras. Você que tem aí dificuldades com equilíbrio energético e bem-estar físico e mental, conte com a Cristina Ferrotto. Ela diminui consideravelmente também dores físicas, ansiedade e ajuda também no sistema circulatório, tá ok, galera? Ela tem o trabalho dela também focado na ajuda com a estabilidade do subconsciente e firmeza do pensamento. Atitudes com segurança e paz, Cristina Ferrotto. É muito bom. A ansiedade é bom, né? Reduzir a ansiedade. Reduzir a ansiedade Eu não sou um cara ansioso. Não. Não. Conheço um cara que esse dia tava subindo aí. Mordendo o cotovelo. Também 11h30 do domingo, churrasco na churrasqueira, o cara louco pra comer, como é que não vai ser ansioso? E o nosso convidado? Bora. Nosso convidado vem da melhor cidade do Brasil. A cidade votada como maior qualidade de vida. Tava demorando. Shoppingzinho Paraná. A melhor cidade. Um abraço. Ó, pessoal, ele é fundador e CEO da Tog Lab, que é uma consultoria em desenvolvimento de produtos e serviços digitais, por exemplo, como aplicativos e plataformas digitais. Se você trabalha ou já usou algum aplicativo que você disse que foda que esse aplicativo provavelmente foi desenvolvido pelo Rafael. Ele vive entre a Itália, Portugal e Brasil e é praticamente um nômade. E além disso, Turquia e Estados Unidos. Ele tem empresa mais ou menos em todos esses países, que trabalha entre esses países, e de quebra ele é professor da universidade em Portugal, França e no Brasil. Nas horas vagas eu acho que ele ainda faz algo mais complicado ainda. Estamos aqui com o Rafael Daron. Chega aí, Rafael. Bom dia, prazer. Pessoal, show de bola. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Rafael, para contar a tua história, né? O que fazia no Brasil? Eu ia, né? É que o de praxe, eu sempre pergunto, o que a pessoa faz no Brasil antes de vir para a Itália, né? Mas justamente conta um pouquinho da tua história, como começou, então, antes de vir morar aqui na Europa. A vinda do Brasil. Ou lá no Brasil mesmo, né? Só para corrigir aqui, né? Eu não venho de Shoppingzinho. Eu venho de São Francisco, é interior de Shoppingzinho. É melhor? Por ali. É uma vila de 200 pessoas aproximadamente. Né? Começa ali. A metrópole ali. Caramba. Mas isso é engraçado, porque faz parte da história, né? Você crescer numa vila
pequena, né? Eu saí dali com 19 anos, né? E aí eu fui trabalhar na cidade, né? Ajudava meus pais, vendia pêssego na rodovia, né? Eu comecei... Na fruteira, né? Na barraca, nós chamávamos de barraca, porque era de lona antigamente, né? E a gente começou ali, desde 9 anos eu ajudava meus pais e sempre por ali, né? Aí fui para a cidade, depois da cidade fui para uma outra cidade um pouco maior, né? Chamada Dois Vizinhos, também lá da região, né? E fui estudar, né? Tecnologia de informação. Saí da tecnologia de informação, consegui um trabalho na área, naquela cidade, acabei mudando para lá. Então, saí de uma vila já para uma outra cidade. Era próximo, mas aquele cortar o cordão, né? Mas tinha celular em Dois Vizinhos já, né? Já pegava celular. Já pegava celular naquela época. Tinha os Nokia, né? Já, exato. E aí, ali, trabalhando com tecnologia, tive acesso, né? E fui na empresa também, fui crescendo, né? Na área de tecnologia. E acabei buscando uma área que não existia na época, né? Essa área se chama User Experience, que na época a gente entendia muito por usabilidade, né? Pensar a usabilidade das aplicações. E só existiam naquele tempo 2 cursos no Brasil. Um era em Curitiba e o outro era em Minas Gerais. E eu fui para essa instituição chamada Faber Ludens, em Curitiba, e ali eu tive um boom, assim, né? Então imagina, você sai da vila, vai para uma cidade maior, depois Curitiba foi um boom pelas pessoas, né? Eu tive colegas que eram da Google, colegas que eram... Na época, a Globo tinha um grande renome na área de tecnologia. Então, a Globo? A Globo. Petrobras. Por causa das plataformas, eu acho, da informação. Eles estavam eram crescendo, meio que na ponta mesmo. eles estavam crescendo muito, assim, no Brasil. E tinha uma equipe... Ainda tem uma equipe, a Globo, né? Mas naquela época, eles eram um dos primeiros, né? A fortalecer essa área do digital, né? Só para entender aqui, para o pessoal entender, já existia já o YouTube com mulher? Já existia já Facebook com mulher na época? Sim. Não era... Como não, né? Eu acho que as plataformas, elas vão né, sofrendo mudanças. Desculpa, Gafo, tu falou que tinha o YouTube com mulher e tinha o Facebook com mulher. Como ele é? Que mulher, rapaz! Eu pensei que o YouTube com mulher, eu entendi depois, né? Precisa de um curso de dicção, eu acho que ele tava... Eu tinha o Xvideos também com mulher. Né? Pra melhorar a dicção, né? Xavier Vídeo. E aí, o que acontece é que esse acesso a mais pessoas é um boom na tua cabeça, né? Eu acho que as pessoas te influenciam, né? Então, acabou que Curitiba me trouxe uma perspectiva um pouco diferente e eu voltei, né? Então, eu estudava naquela época no Brasil ainda, a gente podia fazer uma pós-graduação no último ano da graduação. Então, eu fazia graduação durante toda a semana, pós-graduação de final de semana, né? Intercalava a cada 15 dias, ia a Curitiba. Então, sexta-feira saía, busão até Curitiba, aula sábado, domingo, busão, voltava, trabalho durante o dia. E assim, esse foi o período do meu último ano da graduação, né? Só que quando eu terminei a graduação, já logo no outro ano, já estava quase concluindo a minha pós-graduação, e recebi um convite também da universidade que eu estudei para começar uma aula como um professor convidado, né? Então, fazer um teste e tal. E eu gostava, né? Em Curitiba? Não, em Dois Vizinhos. Em Dois Vizinhos, né? E aí, quando eu comecei isso, né? Eu fui tomando gosto. Então, tanto dar aulas quanto trabalhar no mercado sempre foi algo que eu valorizei, né? Então, eu mantinha meu trabalho e mais aquilo. E na empresa, eu acabei fundando uma área, né, de User Experience, né? Então, de experiência do usuário, né? E a gente começou a crescer e tal com aquilo, então, melhorando as plataformas. E eu tive acessos a viajar, né? Então, tive uma viagem na época para Nova York. Foi a primeira vez que você saiu do país, hein? Assim, no Paraná a gente não conta Paraguai e Argentina quando a gente vai, né, fazer compra, mas sim, uma viagem internacional, né? Fora da América do Sul, sim, foi a primeira vez. E aquilo foi um boom, assim, né, na cabeça, né, porque é um mundo completamente diferente. Nova York era uma cidade que eu já gostava, e passei a gostar ainda mais. Eu fui participar de uma feira chamada NRF Retail Big Show. É a maior feira de varejo, né, do mundo. Então
foi um mix de coisas ali, né? Entre Caramba. a cidade e mundo de tecnologias Eu e tal. acredito que o choque, a experiência, né? Saindo lá de São Francisco. São Francisco, 200 habitantes, cair lá em Nova York, entendeu? Acho que vale lembrar também que Putz, o cara. Rafael foi, por um grande período, acho que a maior parte da infância dele, melhor amigo da minha esposa. Então, tipo, eles brincavam foi? juntos, Sim, subiam nas sim. árvores, disputava guavirova com os porcos, né? Caramba, E cara. foi muito engraçado, porque eu era amigo da esposa do Tyrone. Camila, né? E a Camila. E eu era amigo do Tyrone, mas eles não se conheciam. Olha Tu só. vê, né? Não, por um não bom fui o tempo a gente- anjinho que... Ah, tu não foi o Não, Cupido? Não foi. Mas eles se conheceram e, nossa, foi Muito demais. massa. Coincidência, Muito massa. cara. Grandes amigos. E então, com essa de ver o mundo de uma forma diferente, né? Uma pessoa um pouco inquieta, ela volta querendo fazer N coisas, né? E, enfim. E voltei aí, né? Você tem que também ter um balanço, né? Porque não é tudo como lá, então equilíbrio, né? Equilíbrio que chama, né? Do chakra também é equilíbrio, né? Exato. E aí consegui, de certa forma, né, trazer um pouco do que era, né, e organizar. Mas mesmo assim, aquilo ficou, né, uma Porque coisa na cabeça. tu tava já entrando na área e tu viu exatamente o que o mundo tava se preparando para dar uma usabilidade. O que é o user experience? É você entrar num aplicativo de um banco, de alguma coisa e não ter raiva, não passar raiva. É porque tem muito aplicativo que tu entra até hoje Até que na que dá Itália. vontade de quebrar o telefone. Puta que pariu, será que eu tenho que ficar indo e voltando? O banco que eu uso tem um aplicativo bosta. É. E eu tenho raiva e já fiz vários pedidos lá na agência mesmo, assim, mas aqui eu não consigo fazer tal coisa. Tá? Aí ele vai lá e mexe, nem o próprio atendente do balcão consegue me ajudar no meu próprio aplicativo, entendeu? Então esse aí, no caso, é o setor que você trabalha, que é essa usabilidade do cliente, né? Do usuário. Ajudar a pensar a usabilidade é uma das etapas. Nós, na TOG, nós trabalhamos desde a estratégia, o pensar a usabilidade e implementar o código, né? Então a gente faz o que a gente chama de full service, né? A gente atende desde o que é uma ideia até a operação de um negócio. Até fazer ver realmente, Isso, né? Startups, quando a gente trabalha tanto com startups quanto com corporações, né? Startups a gente ajuda elas desde esse campo de ideia ou o scale deles, né? De fazer com que de fato eles consigam pegar tração e crescer, né? Isso melhorando a solução, melhorando a plataforma, né? E fazendo com que eles tenham um caminho. Na TOG nós também conectamos alguns investidores, né, e fundos para algumas das startups que a gente também vê com potencial. Sim. E também temos algumas startups que a gente acaba tendo participação, porque é uma oportunidade para a gente em crescer junto com, né? Então a gente consegue crescer com alguns desses business, né? Tipo, uma pergunta, pode ser uma pergunta de leigo, mas algumas startups dessa aí, muitas delas, elas têm uma boa ideia, porém ela não tem uma grana para investir, talvez. E aí pode ser que nessa permuta de trabalho vocês tenham uma percentagem da startup justamente para levar ela para um outro nível e lá na frente, sei lá, entregar num fundo, entregar com um investidor maior. Existem formas como essas, existem fundos que a gente acaba conhecendo e conectando, porque startup sempre depende das pessoas que estão ali e o plano de negócio que realmente vão construir para aquilo, né? Então a gente ajuda nisso. E também ajuda a compreender qual é o melhor caminho, né? Porque às vezes, e principalmente quando a gente trabalha com uma startup no Brasil, o Brasil a gente olha muito para o mercado nacional, que é um supermercado, é gigante, né? Só que nos aceleradores, as aceleradoras fora do Brasil, elas olham para isso como de que forma que vocês vão crescer globalmente, né? Então, porque, por exemplo, falo por aceleradoras, já trabalhei em Portugal, numa aceleradora, que a visão de só para o mercado nacional não é interessante para um player quando ele quer crescer global, né? Então, a gente tem esse desafio no Brasil por ter um mercado muito grande, que é bom, né? Mas às vezes o business não pensa globalmente, né? Então, esse é um dos primeiros desafios que a gente quebra, né? Vamos crescer aqui, local, regional, depois, né, vai expandindo,
mas a gente já pensar isso de uma forma global. Já enxergar no início digamos, uma visão global do próprio startup. O que faz toda a diferença, no final das contas, se você tiver um aplicativo, um site ou uma solução que cresceu ao ponto de se tornar internacional, mas ainda não está com toda a estrutura dela internacional, deve ser muito mais difícil você chegar e modificar toda aquela estrutura, né? Depois que está grande. Então, você crescer já com disposição de línguas, nem tanto pela língua, mas pelo pensar no modo do cliente estrangeiro, já chega lá com muito mais facilidade, Sim. né? E conectando então na história, porque daí você saiu, viu o que existia lá fora e voltou pro Brasil e viu o Brasil bem, tipo, começando os primeiros passinhos, né? Na época eu trabalhava então só com User Experience dentro da empresa. Eu já tinha passado por várias áreas dentro de A empresa era tua? Tu tinha aberto a tua empresa? Não. Eu trabalhava numa empresa né, de desenvolvimento de software, líder na área de supermercado, materiais de construção. E ali eu ajudava eles a melhorar aquilo. Né? Isso foi ali na altura de 2012, quando eu tive mais acesso a um evento que se chama Startup Weekend. Não sei se já ouviram falar. Já ouvi falar. O Startup Weekend é um final de semana para você criar um negócio, validar e etc. O Thales Gomes criou a Easy Taxi nesse evento. Exato. Então, o que a gente usa numa metodologia de Lean Startup, né? Que é Eric Rice. Ele quem escreveu sobre isso. E essa metodologia é para validação de negócios. Então, desde uma pequena ideia que eu consigo validar isso, eu crio algo, eu vou colocar no mercado, vou mensurar aquilo gera um aprendizado e aquele aprendizado vai melhorando. Então, são ciclos rápidos de validação de negócio. E eu participei disso e falei, caramba, isso no contexto da empresa seria fantástico se a gente fosse colocar. E assim, empresa de software, né, hoje já muitas estão numa visão mais agile. Agile é um termo que a gente usa na tecnologia para desenvolvimento mais ágil de software. Então você não... antigamente, né, quanto maior o time, né, mais a empresa parece assim uma empresa bem estruturada, robusta, etc. Porém, quanto maior o time, mais pessoas ociosas, mais pessoas né, que vão estar ali fazendo alguma coisa que talvez não precisaria naquele momento. Exige, né, mas depende do momento que a empresa ou o produto, né? Quando eu falo produto, é software, tá? É uma plataforma, é um aplicativo, é esse tipo de produto que eu me refiro. Então, o que acontece? Nesse cenário, essas pessoas ficam ociosas. E eu lembro muito que eu convidei o diretor daquela empresa para participar num Startup Weekend. E ele ficou encantado. Nessa linguagem de startups, existe um termo chamado MVP, né? Mínimo Produto Viável, ou Minimum Viable Product, né? E, que vem do MVP. Então, você cria um MVP, você não cria o produto todo, você cria uma pequena parcela daquele produto que entrega um valor para você. Para ver se funciona, é um teste, né? Para testar. É como vender vender apartamento na planta. Isso. Exatamente. Se vender, vou ter que construir. É isso aí. Exato. Se vender, vai ter que construir. Exatamente. Bravo. Mas aí sim, vale a pena porque você vai garantir que realmente você tem mercado para aquilo, né? E tinha um desafio novo que a empresa estava começando com soluções digitais, né, pro mercado. E tablet, né? Tablet era o início, então, imagina um vendedor numa material de construção vendendo aqui no tablet e tal. Isso era algo... Muita gente pedia por que não tinha USB no tablet. Oi? Muita gente pedia por que não tem entrada USB nesse caralho, né? Porque antigamente, né, os vendedores, eles iam, né, atendia a pessoa, não, vem aqui no computador e tal, Eu fui vendedor de materiais de construção. Então, olha aí. E aí a gente começou a criar uma plataforma que conectava, era o sistema mesmo para isso. Só que era o plano esse, né? E o plano era de ter uma equipe que ia aproximadamente aí 12 meses de projeto e aproximadamente entre 20 a 30 pessoas que participariam desse time, né? Imagina um investimento desse para uma empresa, né? Um ano manter essa estrutura. 12 pessoas de salário é bastante. Exato. Só que assim, é um mercado novo, bora lá, né? E aí eu trouxe esse conceito do MVP. O que era relativamente novo, né? Então, para muitas pessoas ali, parecia uma coisa, não pode funcionar isso, né? Como assim? Só que a minha proposta foi de 1 mês para a gente poder fazer o MVP em 4 pessoas, né? Então, vamos testar isso em 4 pessoas? E assim, isso foi o primeiro experimento de startup dentro da empresa. Então assim, eu vou criar a minha startup.
Dentro das empresas, você consegue criar uma startup também, né? Se você tiver o espaço e a abertura dentro da empresa, né? E foi isso que eu fiz naquela época. A gente conseguiu montar uma equipe de 4 pessoas. Um pedido que eu fiz foi: a gente não pode ficar no espaço da empresa, porque era uma empresa relativamente grande, então tem muita influência da cultura da empresa. E tinha uma sala separada, né, que a gente foi trabalhar. Então a gente ficou isolados do período. grupo. Exatamente. Só que em 3 semanas a gente conseguiu desenvolver todo o conceito e testar. Levamos a campo, validamos, gravamos, né, com as pessoas, melhoramos, voltamos lá. E foi um ciclo muito rápido que a gente conseguiu colocar uma primeira versão no ar e testar. E ver a viabilidade. Então, algumas coisas você já conseguia mensurar por ali. E os testes já eram feitos no próprio comércio, na própria própria loja? Na loja, o próprio cliente que já usava o sistema antigo, ele ia usar o novo no tablet. Vamos testar isso, vamos testar fazer uma venda, que era conectado com o sistema, né? Entendi. Então a gente foi testando dessa maneira. Só que fazer isso, imagina, você construir um produto, né, o início de um produto num curto tempo, para depois sim você colocar numa estrutura um pouco mais robusta e garantir ele, foi uma experiência incrível, né, para quem construía e estava por muito tempo parado num único produto, né? Então isso, né, acabou que me despertou ainda mais interesse em trabalhar com esse modelo, né, mais próximo de startups. Praticamente tu viu que resolveria muitos problemas, tipo, teria muitas possibilidades, Exato, né, cara? Muito exato. interessante. E aí, com isso, eu acabei, né, uma pessoa meio inquieta, né, eu estava buscando, já estava... E o teu chefe ficou feliz lá? Muito, muito, porque para ele também foi um sucesso, né, e ele entendeu a dinâmica, o pessoal ainda não entendia, né, porque era algo novo, né. Esses caras vão querer... tipo, ficar lá, sei lá, vendo vídeo durante o dia ao invés de trabalhar. Porque era uma questão cultural, né? Imagina, a estrutura da empresa é aqui, você tem que ficar aqui, né? E isso era uma coisa, né, quebrar, né, um paradigma da empresa. E eu lembro que ao término dessas 3 semanas, a gente falou de celebrar. Vamos celebrar essa entrega porque é importante, né? A gente falava de celebrar as conquistas. Eram, tipo, umas 3, 4 da tarde... A gente sentou no centro da cidade, tinha um bar, né? Que a gente pediu uma torre de chopp para comemorar aquilo, né? E aí eu receio, mas e se alguém na empresa passar aqui, né, e ver a gente? Porque isso poderia gerar né? Mas a gente tinha feito uma entrega, né, grande ali. Bacana, então, né? Isso, assim, esse paradigma, né, que precisa se quebrar, né? O que foi falado essa semana justo sobre isso é quando você faz uma pequena coisa que você consegue um pequeno resultado, você deveria... Existe uma cultura americana que eles chamam de celebrate, mas não somente uma festa, um aniversário, um matrimônio, alguma coisa assim. Fui lá e entreguei um projeto e foi a êxito, né? Deu um bom. Senta, toma uma cerveja, abre uma champanhe, sei lá, se você não bebe, você toma um vinho, toma uma coca, um negócio, mas Qualquer celebrar. coisa, né? Sim, celebrar, bater palma e dizer parabéns por essa pequena entrega. Pintou a casa no final de semana, achou que ia levar 2 semanas, celebra, sabe? Porque isso aí tu vai implantando na tua cabeça que cada pequena coisa que você vive, a vida vai ficando melhor, vai ficando mais gostoso de se viver. É verdade. Sim. E isso... Alguém viu vocês tomando chopp lá? Deu treta na empresa? Não deu, mas a gente acabou tirando uma foto e mandando depois pro diretor, né? Porque para mostrar antes que virasse bagunça, né? Mas só que isso, de certa forma, né? Agora a gente vai pro próximo produto. E acabou que não avançou tanto quanto a gente esperava que fosse, né? A gente volta, então, beleza. Acabou, agora volta para sua realidade, né? E aí aquilo, a gente viu que tinha um potencial grande e, né, eu com aquilo gostaria de continuar fazendo coisas, experimentos, tu né? provou e viu que o negócio era bom, no caso. Experimentação, é experimentação, né? Imagina, é um modelo meio cientista, né? E eu continuava entre as aulas e aquilo. E aí eu acabei passando depois um mestrado, né, em São Paulo, na Federal, para a área de gestão informática em saúde, né? E eu queria muito fazer aquele mestrado, né? Só que a empresa não conseguia me permitir mais tempo para eu ficar. Eu ia precisar aproximadamente aí uns 4 a 5 dias do mês estar lá, né? Então, isso... E também não era uma área que interessava, né, a empresa. Então, eu falei, mas me interessa e eu preciso buscar alguma coisa que eu consiga estar mais próximo do mestrado e fazer alguma coisa em São Paulo.
E São Paulo, né, é uma cidade também incrível, né? Você chega em São Paulo, parece que você está já há algum tempo à frente em algumas coisas, porque é uma cidade frenética, né, de certa forma. E eu fiquei encantado pela cidade. Falei, então vou buscar uma experiência aqui próxima, né? E um amigo de bar, né? Um amigo de bar que eu tinha conhecido em um evento que eu já tinha ido em São Paulo. Eu fiz contato com vários dos amigos que estavam em algumas empresas, né? E esse amigo de bar, né? Que me referenciou, olha, a gente tem uma vaga aqui na empresa, né? E detalhe, na época, né? Existe ainda, né? Brindes que as empresas dão. Ele brinca comigo até hoje que ele ganhou um fone de ouvido, né? Por ter me indicado, né? Olha só. Que massa. E aí... Só deixa eu e o Ed, pra gente ter umas teorias meia dessa aí, entendeu? Nós tava conversando esse dia, onde é que o pedreiro, o pintor lá no Brasil, ele arruma serviço? No bar? No bar. Ele vai pro boteco. Acabou a obra, o que eles fazem? Eles se encontram no bar, mas não é pelo bar em si, beleza? Tomam umas cachaças, jogam umas partidas de sinuca. Porém, é ali que eles arrumam outros serviços. Então quer dizer, o bar é network puro, entendeu? É ali que tá os contatos, entendeu? Chopinzinho, o ponto principal de contato entre os pintores. Só pra você que é pintor em Chopinzinho, pode ir no bar do Pedrão. Lá Na no rodoviária. Lá no Rincão não é diferente, lá no bar do Beto lá. É só, tem violeiro, tem criador de canário, lá tem de tudo, entendeu? E também tem os pintores e os pedreiros meia colher, né? Não, só pra dar esse gancho aí, justamente pelo teu amigo do bar que te arrumou a vaga lá. Que massa. Só que assim, era um sair de uma zona de conforto, né? Eu já estava bem na cidade, tinha vários benefícios, vários amigos. E aquela saída para São Paulo era cortar pela metade, né? O salário, as coisas, tudo, né? Então imagina, São Paulo o custo de vida era, principalmente lá em 2013, né? Um valor ainda bem acima, né? Comparado ao morar no interior. Ainda é acima, mas hoje as coisas já estão um pouco mais equilibradas. Mas sair de lá, então, tinha um certo custo, né? E quando eu escolhi sair, eu fui para essa empresa e fui trabalhar em projetos grandes aí de um grande player nacional na área de educação e saúde, né? Então eu estava à frente desses projetos, né, de pesquisa e experimentação, era experimentação para repensar casos assim que você tinha um impacto nacional. E aquilo né, de certa forma, para uma pessoa que queria criar coisas que impactassem para pessoas, era incrível, né? Então eu comecei com isso, né, nesses projetos. E o nosso cliente era brasileiro, mas a gente precisava fazer tudo em inglês porque a base deles era fora do Brasil. E aí, como a base era fora do Brasil, era tudo em inglês, né? E aí eu vi uma frustração que eu tinha, que era o bendito inglês. Tu manjava de inglês já não, né? Eu já tinha feito 8 anos de escola de inglês e achava que sim. Mas aí quando você precisava usar, a coisa parecia que estava meio engessada, sabe? Quando a água batia na bunda, realmente... Exato. A ponto de você ver um vídeo, você não entender aquele vídeo, a ponto de algumas coisas do vídeo, sabe? Então isso começou a me incomodar. E o mestrado já não estava aquilo que eu esperava que seria, né? Era muito mais acadêmico e eu queria uma coisa meio academia-mercado, né? Tipo o nível do teu inglês, assim, Marcão? Que ele tava... meu nível do inglês é Together is better now, né? The books on the table. É mais ou menos isso, né? É nessa linha aí. The books on the table. E aí, quando aquilo começou, eu lembro que eu tinha um orientador, né? Que foi da minha pós-graduação em Curitiba. Ele quem tinha me indicado aquele mestrado para fazer. E eu acho que o orientador, o professor, ele tem um papel fundamental na nossa vida, né? Porque a gente ainda não percebe muito das coisas, mas ele te percebe, ele percebe o que pode ser um potencial. E às vezes ele te indica e você acaba seguindo, né, fluxos. Coitado, nem comissão ele ganha, né? Às vezes ele muda a vida das pessoas. Nada. Mas eu valorizo sempre, sabe, uma mensagem ou uma lembrança para muitos dos professores do que eu tive, né? Eu acho que... E fica aqui um abraço, né, para todos os professores, porque eu acho que eles nos transformam, né? São grandes educadores, né? A base vem da família, né? Eu acho que a base nossa é família. Mas os educadores, eles têm esse papel também, né? De transformar, né, a vida de pessoas. E aí, quando eu comecei a olhar, né? Fui trocar uma ideia com ele. Quando eu comecei a frustrar com o inglês, né? Mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, né? O mestrado tá indo, mas tô com esse momento aqui, não tá muito legal. E o inglês aqui, tarará. Ele falou, cara, mas por que você não aplica para esse daqui? Me mandou um link de um mestrado em Service Design de serviços, né?
do Politécnico de Milano, né? Aqui em Milão. E aí, mas isso faltava tipo um mês para começar esse mestrado, né? E aí eu falei, nossa, incrível e tal. E apliquei, né? Coloquei, montei formulário, portfólio e tal, mandei pro pessoal. Já faltava 3 semanas para começar o dito curso, né? E aí eu falei com meu pai, falei, olha pai, eu tenho uma reserva aqui na Itália, né? Os mestrados você paga, né, no início, pelo menos do Politécnico. Antecipado. Quanto tempo de curso era? Esse mestrado ele era mais intensivo, era 1 ano, era um mestrado profissional, né? 1 ano, né? Intensivo. E, então, assim, eu tinha que ter a consciência de que eu também não poderia, talvez, ter um trabalho durante... Ou alguma coisa freela que eu seria conseguia 1 ano fazer. para focar ali. Exato. E abandonar a empresa lá por 1 ano, né? E abandonar a empresa. Um detalhe sobre a empresa, eu acho que influenciou muito, antes de a gente entrar nessa... um dia era um feriado tinha, tipo, a quinta-feira era um feriado no Brasil... E eu queria visitar minha família em Shoppingzinho. Eu estava morando, né, em Sorocaba, né, em São Paulo. E assim, são 700, 800 quilômetros até descer. Então eu ia de carro, né, voltava ali no outro dia. Eu fui pedir licença pro diretor, que estava... É uma empresa do Recife. E esse diretor estava ali na base de Sorocaba naquela semana. E eu perguntei, falei, olha... Eu poderia, na sexta-feira, trabalhar de casa ou tirar tipo, como parte de férias ou compensar isso no outro dia aqui. Mas que aí eu aproveitava o final de semana, aproveitava o feriado e o final de semana para ficar com a minha família e tal, né? Ele falou, mas aonde você mora? Eu falei, cidade e tal, né? E ele, shopping, mas vocês têm chopp lá, né? Como que é, né? E aí ele falou, cara, mas por que você não passa uma semana e não trabalha de casa de lá? Tipo, 1 semana trabalhando de casa, né? E aquilo foi Esse cara é cabeça aberta, hein? Muito, muito. E até hoje, assim, é um grande amigo, né? A gente conversa legal. muito. Eu achei que ele não ia deixar, cara. Eu também. Então, pra época, eu também achei. Mas isso mudou minha vida. E o Beto, né? Que provavelmente vai ouvir esse podcast de alguma forma... foi uma pessoa que deu esse clique de que eu poderia fazer as coisas de onde eu estivesse. O que foi uma base para o que eu vivo hoje, né? O que eu vivo hoje, o que a empresa tem hoje também, de viver isso de uma forma nômade, né? Eu trabalhar de uma forma remota, de onde eu estiver, né? O comprometimento com aquilo, né? Então... Só para o pessoal, então, entender o contexto, lá atrás, essa ideia, você entendeu e gostou dessa ideia, né? Graças ao Beto, né? Que ele disse... Aí, tá tudo bem. O Marcão tá tentando derrubar o estúdio aqui. Patinho de urso, nós chamamos ele. Patinho de elefante. Então, assim, você entendeu, caiu a ficha para aquilo e hoje, por exemplo, a tua empresa trabalha tudo assim. Ninguém trabalha praticamente na mesma sala. Cada um trabalha na sua cidade, na sua casa, no seu país. Nós chegamos a ter espaço físico onde as pessoas estavam. E é muito bom, né? Mas hoje as pessoas estão em casa ou vão para um cowork ou vão para algum café ou onde elas se sentirem melhor. Então, trabalhar de casa, você poupa tempo das pessoas, você, né, deixa elas muito mais confortáveis, né, no seu ambiente. Por exemplo, quem tem filhos ou, né, precisa se dedicar àquela atividade de casa, ela também consegue ser mais presente. E a gente cria momentos que a gente se encontra, né? Seja regionalmente, ou seja uma vez ao ano, ou, enfim, conforme a gente consegue. Mas hoje a gente tem essa dificuldade porque a gente já tem pessoas por aí, né? A gente tem pessoas nos Emirados Árabes, a gente tem pessoas em Angola, em Nigéria, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Então é difícil, né, de a gente fazer um encontro de todo mundo ainda, né? E custa caro, né? Custaria caro, né? Para todo mundo. Mas eu acho que com o tempo isso é possível. Eu acredito que assim, essa interação pessoal, né, no tete-a-tete, como a gente fala, é importante, é importantíssima, entendeu? E tendo esses trabalhos remotos, não é que o trabalho não vai ser feito. Obviamente tem uma meta, eu tenho um compromisso para ser atendido, né? Para ser entregue, né? E claro que, fazer uma reunião, a galera tudo que trabalha junto num projeto deve ser massa, entendeu? Muito. Várias torres de chopp, né? várias. Hoje, assim, é difícil, né, a gente juntar por conta de estarmos todos. O Marcão tá quebrando tudo hoje. Por conta de a gente juntar todo mundo, né, de regiões diferentes, países diferentes, né? Só que flui, né? O trabalho no dia a dia flui.
mas nada substitui a interação humana que existe. Legal. Então isso acho que é por isso que a gente cria o momento que a gente vai juntar hoje, a gente chama de retreat, né? Um retiro da empresa. Então a gente vai para um lugar e aí são atividades completamente fora. Diz um exemplo, assim, o que vocês fariam? Tipo, vai para um resort, para um hotel, algum lugar? A gente gosta de aventura, né? E um lado mais criativo. Então a gente sempre busca experiências, seja com natureza, seja, por exemplo, um rapel, fazer atividades assim de competição, de coisas que fogem da nossa realidade. O podcast podia pagar um rapelzinho para nós, né? Fazer a canoagem. No frio agora? A gente fez o último agora no final do ano passado, né? A gente também foi para um lugar onde a gente fez uma mistura entre experiências, entre trocas, entre turismo, e isso foi incrível, né? Foram ao todo 4 dias, né? Entre a viagem e o que aconteceu, e isso criou laços ali muito fortes, né? Entre as pessoas que não se conheciam, né? Vem uma pessoa de Brasília para o Paraná e vem outros de outros lugares, etc. Isso foi incrível, né? E eu acho que isso é o que a gente valoriza, né? Porque cria laço que depois, né, no digital, né, no online, cara, parece que é outro ambiente, sabe? Acho que uma pergunta que vale a pena... É? Será que a gente fez churrasco? Isso, teve Fizemos um churrasco com todos os patrocinadores. A então, gente chamou aqui os nossos amigos, né? E família, tava os patrocinadores, tava o Cascavel churrasqueiro, tava, sabe? Tudo aquilo ali foi uma experiência Muito desse legal. tipo aí. E entendeu? realmente já dá uma ligação bem mais forte entre todo mundo que teve ali, né? Bem legal. Só que imagina isso vários dias. Cara, com certeza. várias atividades intensas, tipo acordar às 5 da manhã e dormir 1 da manhã. Isso é uma experiência que Massa. você mexe com as pessoas, né? Então, e esse mexer, às vezes, é sair da rotina para que você realmente consiga olhar para si e depois olhar para o grupo também, né? Então, primeiro é no interno, né? E a gente sempre valoriza isso, né? Eu acho que o olhar internamente, primeiro de tudo, para depois você saber como você está, para você estar em grupo, né? O desafio Show. de você também trabalhar cada um no lugar e ter essa visão de grupo, né? Essa é a grande questão. Mas uma pergunta que eu acho que vale muito a pena, até pela questão do nosso objetivo como podcast, né? É pensar assim, documentação, cara. Como é que você se vira indo para lá e para cá no meio de todos esses países e, cara, como é que é? Assim, por exemplo, a gestão da documentação. Por exemplo, para vir para Milão e estudar, no caso, né? A documentação que tu tinha, que era um visto de estudante? Então, eu volto agora no período que eu fui aprovado, né, aqui, e aí da história, né? Então, eu encaminhei o pedido para fazer o mestrado aqui, mas assim, comentei com meu pai, talvez vai rolar, mas sem uma coisa certa. E acabou que rolou. Então, eu estava no meio de grandes projetos e eu precisei pedir para sair da empresa, né? Naquele momento. Esse pedir para sair, para poder vir para Milão, foram 2 semanas que eu tive antes de começar o Master, de fato, né? Só que eu queria chegar antes para poder entender a logística e tudo mais, né? Então, mas eu não tive planejamento algum, assim, preparado, né? Com uma coisa organizada. Foi muito... Pelo Em tempo, cima da né? hora, Pelo né? tempo em cima da hora que Muito em cima da hora. Mas um detalhe que me deu ainda mais coragem foi aquele professor que me referenciou, ele falou, olha, se você vier, eu estarei em Milão, ele estava fazendo o pós-doutorado dele em Holanda, eu estarei em Milão para te esperar. E ele falou isso, e aí eu comuniquei ele, falei, olha, Fred, eu vou chegar em Milão. E ele fez isso, ele veio para Milão para poder me esperar e pelo menos recepcionar. Ele ficou ali aquele dia, no outro dia, sozinho, né? Então, essa questão de vir para cá, quando eu fui aprovado, a universidade mandou toda a documentação e o pedido direto para que eu fosse no consulado do Brasil e pedisse o meu visto, né? Então, com isso, me permitia vir para cá e passar o período de um ano e qualquer coisa, que era o período do Master. Isso foi que ano? Isso foi 2013. 2013. E o consulado fez rapidamente? Tipo, você precisou o visto eles te deram no mesmo dia ou...
o consulado levou cerca de 3 dias, mas porque foi de emergência, né? Então eu consegui. Aí eu tava morando em Sorocaba, voltei pra Shoppingzinho, fui pra Curitiba fazer o pedido, voltei pra Shoppingzinho arrumar as coisas, voltei pra Curitiba já pra pegar o visto, porque já eles não pra te sair deram- pra Itália. Foi tipo muito em cima, muito em cima. No laço, assim. Né? Muito. E então, e aí eu cheguei aqui, né? Teve esse colega, mas a partir disso, Solito. niente. Solito no máximo. Exato. Mas, tipo assim, aí chegou em Milão, já foi por quê? Pra um hotel, pra um Airbnb? Foi pra algo do tipo? Eu vim com essa ideia, né? Eu falei, Aham. eu vou ficar em hotel até eu começar o meu master. E aí, depois eu chego no master, eu vou conhecer meus Pessoas, colegas. aham. Meus colegas vão ter lugar e, né? Aquela mente, tipo, nisso eu tava bem planejado, né? Só não sabia como que ia ser o negócio. E detalhe, né? Quando eu cheguei aqui, em Milão, eu vim com essa mentalidade do hotel e aí eu vi que a realidade era outra, né? Por que era outra? Falei, eu não vou ter 75 euros para cada dia que eu vou ficar pagando, porque aí eu vou acabar com o meu budget do que eu tenho. Caramba. muito Porque cedo. 75 euros pelo menos aqueles 300 reais, 400 reais na época ali, era por dia, né? Era por dia. E aí eu falei, cara, não vai rolar isso não, né? E aí, Airbnb. Airbnb era ainda meio embrionário, né? Mas aqui já, cidades grandes já tinham. Eu só tinha ouvido falar de Airbnb. Criei uma conta, mensagem padrão, né? Tradução lá no italiano e comecei a mandar. Teve Mandei pra experiência muita boa gente. no aplicativo do Airbnb? Tô Olha, zoando. na época, eu mandei para mais de 30 pessoas. Porque aí eu peguei, olhei a região da universidade, eu falei, vou pegar alguma coisa mais próxima, porque aí pelo menos fica mais fácil e tal, e tal, e tal. A razão de eu ter vindo, né, parece estranho, mas o meu mestrado ele era em inglês, né? Eu ia Então, perguntar. porque vir para Itália para aprender inglês não foi não é também um uma dos coisa melhores que- lugares, né? Porque as pessoas têm dificuldade, né? Só que como o master era em inglês, fazia total sentido para mim. E era numa área que no Brasil ainda não se tinha algo, né, forte sobre Concreto, isso, né? né? De design de serviço. E aí foi quando a questão do hotel ali era caro, blá blá blá. Do Airbnb. Então eu cheguei com essa mensagem padrão e saí para jantar. Quando eu voltei, só uma pessoa tinha respondido. Os outros todos tipo, começaram a declinar. E uma pessoa. E é muito engraçado, porque o sobrenome, na época o Airbnb ele só mostrava o sobrenome, né? O sobrenome dessa pessoa era Illuminati. E aí era um cara, tipo, barbudão assim e tal. Era o Illuminati mesmo. Aí eu falei, meu, e agora, né? E foi a única pessoa que aceitou e aquilo, tipo, era 30 euros o dia, né? E aí eu falei, cara, é o que eu tenho, né? 75 e 30. Vou me agarrar nessa barba. Vamos lá, né? Mas aquele receio, né? E aí, em resumo, Illuminati, André Illuminati, é um grande amigo, é um pai. Você né? tornou amigo teu. Só que quando eu cheguei lá, né, com aquele receio, aí vi que era ele, tinha a esposa dele, né? E eu me senti muito em casa, fui muito acolhido, né? E tanto que a gente O sobrenome até hoje... dele é Illuminati mesmo. Exatamente. Que louco. Exatamente. Italianos? Sim. A irmã dele é uma atriz aqui, em Itália. Legal. Que massa. Illuminati também. Não são do grupo, né? Pelo menos acho que não. Mas o sobrenome deles é esse. E aí, quando eu cheguei ali, eu peguei para 5 dias, que era o período de eu começar a aula e dar mais 1 ou 2 dias de aula. E aí eu ver meus colegas, né? Só que detalhe, quando eu cheguei na aula, o primeiro exercício de grupo era de se apresentar. E eu travei no inglês. Eu não conseguia me apresentar em inglês. De tão nervoso, de tão... Euforia, talvez. Mas parece que esqueci tudo, sabe? E aí nós éramos em 13 pessoas ao todo e tínhamos ali 11 nações diferentes. Caramba. Então, assim, foi um mix de cultura, de pessoas, como foi Pronúncias, né? naquela minha pós que eu tinha feito, sabe? E isso foi um dos grandes impulsionadores de olhar a visão de mundo, a visão de pessoas, né? De crescer com isso, né? E o inglês, o desafio, né? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu travei foi falar que eu não falava bem inglês, né? Em inglês.
E isso marca uma pessoa, né? Você chega aqui chancelando que você, né, não fala inglês. Exatamente. E jamais falem isso, sabe? Por mais que você queira, tá bem, só fala. A pessoa vai perceber que você não fala bem, né? É verdade. É o suficiente, não precisa você ainda gritar isso, né, pra pessoa. Mas isso fez com que eu, uns 2 meses, não entendesse muito dos conteúdos, né? Mas todo dia, muito inglês, e saía para beber yes or no com os colegas, e isso aos poucos foi mudando, né? No momento que eu travei, eu tinha uma colega portuguesa que também estava fazendo um master, e eu cheguei para ela e falei: nossa, ainda bem que tem você aqui pra gente poder falar em português. E ela me respondeu em inglês que ela não estava ali pra falar em português, né? E eu passei a odiar ela, naquele momento, né? E assim, hoje é uma grande amiga e eu entendi, né, o porquê que ela fez aquilo. Porque ela queria que eu realmente aprendesse. Porque se eu ficasse no conforto de falar em português com ela, eu não teria aprendido. E é isso que eu vejo de muita gente que vem pra fora, que vem fazer um intercâmbio. Ah, não, mas eu vou encontrar um brasileiro aqui ou alguma coisa. Se você vem para aprender um idioma... Emerge. Na verdade, acontece com o imigrante acomodado, né? Tipo assim, a gente conhece várias pessoas que estão aqui há 15, 20 anos que ainda não falam italiano perfeito. Não falam italiano... Não é um italiano, digamos, aceitável. É um italiano muito arcaico, muito... primário, entendeu? Mas é por quê? Porque convive muito com o brasileiro, trabalha com o brasileiro, sabe? Em casa só fala em português, então acaba não aprendendo mesmo, né? Essa zona de conforto realmente ela não te leva, não te bota para outro nível. Sim, de fato. E eu acho que isso foi um impulsionador, assim, de falar inglês, de começar, e aí aos poucos as coisas foram acontecendo, né? E detalhe, quando eu cheguei lá, ninguém tinha lugar na casa para que eu ficasse, né? Aí volta eu lá conversar com o senhor Illuminati para que eu pudesse ficar mais um mesito ali na casa, né? Consegui negociar aquele 1 mês, e aí consegui mais um mês. Aí plataforma ou fez direto com ele? Não, acabei fazendo direto porque aí, para ele também, ele conseguiu um preço diferente e tal, né? E ele viu que era uma pessoa de confiança e tal. Só que aí ele me falou, olha... esse vai ser o último mês que eu consigo fazer isso pra você, porque a gente vai sair numa missão, né? Ele ia ensinar música, ele é musicista, e ia ensinar música, e a esposa dele ia ensinar teatro pra crianças na Colômbia, né? Era uma missão que eles tinham e foram. E aí, só que ele ia alugar pra uma outra família aquela casa. E aí um dia, eles saíram viajar, eu fiquei em casa sozinho, final de semana, e dei uma geral na casa, assim. E quando eles voltaram, eles falaram, nossa, tipo, o Rafael cuida bem da casa. Por que a gente não aluga para ele por esse 1 ano, né? E eu acabei pegando aquela casa, e aquela casa ficou o ponto de encontro de todos os colegas do Master, né? Olha só, e ficou, tipo, era um espaço que todo mundo gostava, uma casa muito aconchegante. Tipo, botava também. lata lá, fazia fogo, sabe? Não, era... Festa da República. Não, mas era tudo organizado, né? Surubão. Tá marcado um surubão pra quinta-feira que vem, hein? Tô zoando. Passa lá. Pode né? arregaçar a casa que não é minha, não. Passa lá. Não. Pelo contrário, a gente sempre cuidou muito. Legal. Mas virou um ponto que, vinha alguém que precisava de um lugar pra ficar, acabava ficando ali. Tu alugava por milão por dia. Não. Era couchsurf mesmo. As pessoas vinham, ficavam, porque é ajudar. A pessoa que vem de fora, cara, ela não tem condições muitas vezes. E às vezes ela vai passar ali um pouco tempo, mas qualquer orientação que você consegue dar é muito importante para a pessoa quando está no início. Com né? certeza, então, cara. Nossa. Virou um centro de referência para isso ali. Legal. Né? E aí, dali... eu acabei saindo porque eu precisava fazer um intercâmbio, um internship, né? E eu tinha algumas opções aqui na Itália. E como eu estava mais próximo dessa cultura de startups e tal, eu apliquei para uma vaga em Portugal. Então eu tinha conhecido naqueles Startup Weekends um cara de Portugal que tinha uma aceleradora em Portugal. E eu lembrei desse cara, mandei mensagem. Ele falou, olha, a gente tem uma vaga aqui e tal, e... pode ser. Eu falei, fechou. Né? Eu não conhecia Portugal ainda e acabei indo em 2014 para lá. Que legal, cara. Eu tava... Aí, no caso, terminou esse teu master aqui em Milão. Aprendeu a falar italiano? Sim, porque... detalhe, né? Então, eu busquei um trabalho também aqui, né? O brasileiro, ele trabalha enquanto estuda e vice-versa. Os outros não, eles focam no estudo. E o que você fazia? Eu peguei e mudei o meu LinkedIn para
aqui para Milão, Itália, para Itália, né? italiano. E aí, quando eu mudei, eu comecei a receber vagas. Porque o que eu fazia no Brasil, User Experience, ainda não era tão popular aqui também. Então, eu comecei a receber vagas e estava crescendo isso aqui e comecei a aplicar. E aí, eu fui para uma entrevista, fui chamado para uma entrevista, cheguei lá, né? E aí, só que eu não falava nada de italiano, né? Buongiorno, né? Ainda falava errado, né? Na época. Buongiorno, sudoeste. O inglês estava manhaca. Espanhol já estava misturado com italiano, já virou uma coisa, né? Eu só conseguia mesmo falar português e mal, né? Mal. O português. E aí eu fui para esse colóquio, né? Com o capo da azienda. Chego lá nessa entrevista e eu travo. E ele trava. E aquela coisa foi uma... Ai, que foda! Os italianos também não manjam de italiano e inglês, né, velho? Nada. E a gente foi... Mas aí aquilo até foi positivo, né? Porque... Daí ele dava risada, você dava risada. Identificaram, fizeram amizade. Um papo estranho danado, né? Numa sexta-feira. E aí volta o cão arrependido, né? Volto pra casa. Pensei, cara, isso daqui foi pior. Só que, velho, imagine que o cara chegou em casa e falou pra mulher dele: pô, achei um piá que fala Falei inglês, que rasga o inglês. Você também não falava. Exato. E aí acabou que o meu portfólio de coisas que eu já tinha feito pra eles foi interessante. Só que eu pensei, cara, não, né? Na outra semana recebo um e-mail falando pra voltar lá na empresa pra trocar uma ideia, né? E aí eu falei, olha, a minha prioridade aqui é o estudo, eu não vou ter a disponibilidade todos os dias pra vir aqui, tarará. Só que eu queria trabalhar aqui para entender como funcionam empresas de tecnologia aqui e queria também aprender italiano, né? Porque é onde eu aprenderia italiano. Essa empresa era uma empresa de tecnologia e software. De Milão. De Milão. Isso. E aí eu falei isso, eles falaram, olha, a nossa entrevista não foi aquelas coisas, né? Mas a gente gostou do que você faz, a gente precisa disso, né? E o teu perfil ficou bem destacado pela tua experiência do que você já teve, né? E então por isso a gente pode combinar um acordo aqui de trabalho com essa tua limitação e tal. Poxa, pra mim aquilo foi incrível, né? E aí foi quando eu de fato, né? Então tive essa oportunidade de também trabalhar aqui, né? Então eu tava fazendo mestrado, tava trabalhando com isso, tipo, né? Tu trabalhava assim uma vez por semana? Ou de manhã? Não. Ou só de casa? Os horários que eu tinha, eu fazia de casa, eu ia lá na empresa. Eu queria ir na empresa porque era onde eu ia aprender italiano. Porque o Master, como é que é os horários do Master, para o pessoal entender? Aquele que eu fazia, ele tinha alguns dias da semana, então sempre mudava, né? Tipo, algumas tardes, algumas manhãs? Não, era sempre o dia todo quando tinha. Só era que sorteado os dias. tipo, começava 10 da manhã até 5 da tarde. Entendeu? Aí à noite eu ia trabalhar. Aí às vezes pulava um dia? Tinha dia livre ou era todo dia? Assim, os dias que pulava, o máximo que pulava era tipo 2 dias que teve, assim, em semana de pular 2 dias, mas geralmente era 4 dias na semana. Segunda full, a sexta. assim. Tá, entendi. Então era bastante trabalho à noite, né? Mas os dias que eu tinha oportunidade eu ia pra empresa por conta do italiano, né? Legal. E o cafezinho, né? Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Tem Paga Nós? Tem Paga Nós. Então manda aí. Você chegou a beber vinho aqui naquele período ou não? Porque aqui na Itália nós temos um patrocinador que produz vinho em Desenzano del Garda, porém você pode encontrar em Curitiba. Ele tem uma loja em Curitiba com mais de 2.800 rótulos, dos vinhos mais baratos até os mais caros. Se quiser fazer um agrado para a patroa, você chama a pilandro.com. Vai aí no site, vai pilandro.com. Eu acredito que eles entreguem no Brasil inteiro, então se informa e vai lá ver. E outro Paga Nós também, o nosso amigo Cairon, da Titon Service, é o nosso especialista em portas, janelas e zanzarieiras. E vidro, né? E vidro, cara. Deu desse vidro aqui, antidecibéis, acústico aqui pra nós. Ontem a gente fez o teste, né? Caiu meu dente. Caiu meu dente, mas já botei de volta. Então o pessoal que tá precisando dar aquele upgrades aí, ó, meu inglês não tá tudo, não tá ruim também, né? Não. Na Baia. Parece que piorou. Parece que piorou. Chama o nosso amigo Titon Service lá de San Pietro de Morúbio. Ó, tem uma outra questão também. Se você é aquele que ainda não fala o italiano, tava mais ou menos igual no período o Rafael ali, que não conseguia nem falar inglês, nem espanhol, nem português direito, então você pode contar com os serviços do Renan Contarelli se o teu caso for para precisar ali no momento de traduzir e apostilar um documento. Então ele foi considerado então no ano de 2023 como o melhor tradutor juramentado
da Itália, né? Com escritório especializado em emissão e apostilamento de documentos no Brasil e também na Itália. Então, se tu tá aí no Brasil e tem toda essa documentação, pode contar com os serviços dele também. Sigam Renan Contarelli nas redes sociais também para se manter informado sobre as novidades. See you later, guys. Aí, ó. Pausa. Fala, pessoal, estamos de volta depois da nossa pausa marota. Quase apanhei já aqui na pausa, né? Tá mexendo de novo, né? Desculpa. Verdade. Nós estamos tentando tirar essa bardinha que ele tem de ficar mexendo no microfone. Manda o teu recado, meu amigo Éder Meu recado Taironi. é pra você que ainda não deu um like nesse vídeo, toma vergonha na tua cara, dá um like, fortalece a nossa comunidade aqui no YouTube. Também deixa um comentário se você tá gostando, não tá gostando, trabalha no ramo da tecnologia e também da parte informática. Deixa nos comentários aqui a tua opinião sobre o nosso amigo Rafael, sobre a história que, né, pessoas que querem estar nesse mundo, assim, como é que você acha desse episódio? E também deixa lá no Instagram a tua inscrição, segue a gente lá que tem muito stories e treta news também uma vez por semana, né? Bem legal. Quando rola, né? Rola toda semana. Só vale zoeira nesses comentários, viu? Porque tem muito amigo zoeiro, né? Tem muito amigo zoeiro? Tem muito amigo zoeiro. Acho que o cara que não é zoeiro não é amigo, né? É verdade, também tem isso. Eu perco a amizade, mas Rafael, quem é amigo do Rafael? A zoação... Quem é amigo do Rafael sabe que ele é o cara mais zoeiro que existe, né? Eu não, cara. Nossa. Eu aprendi a ser pra me defender, né? O paranaense tem que ser... O cara que foi vendedor de picolé tem que tirar sarro mesmo. Então, pra você que já mora aqui na Itália e saiba que você vai precisar de uma mão pra resolver as papeladas burocráticas do dia a dia. Se tiver filho, tiver que registrar filho, levar filho na escola, você vai ver como é que é, né? Então, tudo isso você precisa de uma mão. E nós temos a nossa consultora especial para isso, que é a Larissa Inhoato. Você liga para ela e fala: Larissa, eu tenho um problema. E já passa para ela a bola e ela já vai resolver esse problema enquanto você tem a melhor vida aqui na Itália, seguindo, comendo e aproveitando da Itália engordando. O que a Itália tem de melhor, né? Então, precisou de ajuda, chama a Larissa, que a Larissa resolve. Show de bola. O que mais? Não sei, vamos Seguimos dar o barco, seguimos Rafa, ali naquela questão ali, né, que tu falou que tu veio pra cá, que tu já pegou o primeiro emprego, já conseguiu trabalhar, estudar aqui na Itália e tudo mais, daí, seguindo o barco ali, como é que foi que você chegou a pensar, vou ter a minha empresa, vou criar a TOG, como é que foi esse negócio? Sim, foram o conjunto de empresas por onde eu passei, né? Então, eu saí da Itália, fui para Portugal, né? Portugal, eu trabalhei numa aceleradora. Nessa aceleradora, nós recebíamos lá, tínhamos um programa chamado Lisbon Challenge, e vinham ali mais de uma média aí de 25, 30 startups, cada badge de startups. O badge é um programa de aceleração. Eram 3 meses de aceleração, e nós tínhamos então ali... Esse povo via do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Então eu tive contato com modelos de negócio, de empresas das mais variadas e de diferentes locais do mundo. Então, aquele boom cultural e de negócio, né? Qual que foi, a empresa mais estranha assim que tu viu ou a mais foda? Olha, Legal. tem uma que é estranha porque é um date, né, uma aplicação de date, tipo um Tinder, mas é pro fight final já. Eles eram russos, né? E estavam crescendo muito já em Moscou, já eram conhecidos e, enfim, né, eles... Tipo, pro cara que tá pronto, já é agora. Daqui 3 horas não é pra tomar cafezinho, não. Não tô entendendo nada. Como é que é? Assim, esse era uma aplicação para as pessoas, tipo o Tinder. Tu sabe o Tinder? O que é? Sim, eu já sei. É tipo um site de encontro e tal. Você não tem, eu tava mexendo antes, né? Teu cu. O encontro é o Quer me quê? complicar em casa ali, ó. Não. Isso é foda. Não. Não, o encontro é, tipo, vai pra um cafezinho primeiro, né? E vai dar uma jantinha, e pode ser que aconteça alguma coisa. Ah, entendi. Aquele é um aplicativo direcionado para quem quer ir mesmo para um fight final. Aham, entendi. Esse foi um aplicativo diferente. Um entra com a frente, um entra com as costas. É que esse Então, já é um aplicativo, então, para ir direto às vias finais, né? As vias já... Segmento de mercado, né? No modelo Olha de só, negócio, cara. você tem que segmentar o mercado. Então, esse é um nicho de mercado, né? Um outro exemplo é que aí eu fui participar de um programa da Comissão Europeia, voluntário, para ajudar a levar um pouco de tecnologia, de design, o processo de criação de negócios para pessoas que já estavam desempregadas, né? E a Comissão Europeia tinha um programa que ajudava isso. Se chamava WAL, Unit at Work. E essas pessoas também, de diferentes backgrounds, elas estavam ali para criar novos negócios, né?
E ali foram muitos negócios não digitais. Eu estava muito habituado com negócios digitais e eram negócios mais tradicionais, né? Então, assim, desde gerir cemitério, né, que eram modelos de negócio, a diferentes outros tipos de... saber quando exumar, para poder dar o giro, para poder faturar mais, para poder, sabe? Aqui são negócios mais bizarros, né? Mas também trabalhei com outras startups de ponta aí que hoje estão no mercado. Né? Eu acho que a pessoa ela tem uma ideia, como eu estava conversando ontem com a Thaís, né? A ideia em si ela não vale nada, né? Se não botar em prática. Não botar em prática. Então, e a execução e a aceleração faz parte do processo de ter essa ideia tirada do papel, funcionando e lucrando com isso, né? Eu acho que a ideia vale, né? Toda ideia é uma boa ideia, eu parto desse princípio. Agora, a execução é que vai provar se ela realmente vai ter valor ou não, né? E é como que você vai conseguir fazer essa execução. Então, a minha área hoje, eu estou muito na área de experimentação, né? Que é onde você vai encontrar o nicho, né? É encontrar a força para aquilo. Como que você hackeia o negócio para você poder validar aquilo em escala, né? Muitas vezes. Então, isso é difícil. Hackeia significa aplicar algumas técnicas... O hack é mudar, né? Tá. É uma mudança, né? Exemplo, o Airbnb, como que eles cresceram, né, na época nos Estados Unidos. Eles partiram do princípio de aluguel de casa, que é uma coisa que já existia, né? Mas era em altas demandas, né? São Francisco tinha os eventos e tal, né? Enchia a cidade, hotéis todos cheios. E aí o cara teve a ideia, eu tenho um colchão de ar, né? Eu tenho um quarto... pode ser tudo storytelling isso, mas é a base, né? Então, eles tinham um colchão de ar, por isso do air. E o B&B é de bed and breakfast, né? Então... dorme e toma café, isso exatamente, O air é por causa do colchão inflável? Sim. Puta que pariu. E ele vinha, assim, antigamente o nome era Air Bed and Breakfast. E aí que virou B&B. Né? Então, assim, esse foi o primeiro, né, insight deles, 2008, por aí. E aí... o que aconteceu? Como que eles fizeram a coisa virar? O hack, nesse caso deles, eles pegaram... nos Estados Unidos tem um site chamado Craigslist, que é uma lista de anúncios, né? Tipo um OLX. E específico americano, e funciona muito bem lá nos Estados Unidos. E eles pegavam as casas que estavam lá para alugar ou vender, e eles falavam, olha... eles estavam pedindo tanto naquela casa, eles falaram, que tal você... Eles pegaram todas as listas que tinham lá, criaram um e-mail padrão, mandaram para todos. Tipo, o que você acha de essa casa que tá parada, vocês fazerem dela virar enquanto um negócio? Até vender, né? Exatamente. Caralho, e aí as pessoas começaram a entrar na plataforma. Que massa, porque cara. um business, a dificuldade é exatamente isso. Como que eu vou pensar é um business bilateral ou trilateral, depende, né? Porque eu preciso pensar... em como que eu vou achar hóspedes e como que eu vou achar casa para que as pessoas fiquem, né? Exatamente. Nesse exemplo. Então, assim, a maioria dos negócios, né, digitais, elas são bilaterais. Então, eu tenho que ter o comprador, o vendedor e fazer com que eles se conversem. Exatamente. Vamos pegar um exemplo. Um exemplo é a Uber, que tem o cara que precisa do táxi e tem o taxista. Vou pegar outro exemplo. Mas você sabe como que a Uber começou? A Uber, o cara teve um insight porque ele via muitas limusines paradas, porque a Uber era luxo lá atrás, né? Ela via, então, tipo, e começou em São Francisco. Ela via muitos carros parados ali, né? Sem dar o giro. Geralmente né? carros de luxo, né? Exatamente. E aí ele fez essa proposta, né? Enquanto você espera para atender aquela pessoa, você pode estar faturando com esse carro, né? E aí até porque uma pessoa comum que nunca andou pagaria tipo $20, $30 para fazer uma corrida, exato, né? Com a Ferrari. Esse é o princípio de uma economia compartilhada, né? Você não... A mesma coisa, né? O Airbnb ou os outros espaços, né? Você não tem aquilo, você não tem a propriedade daquilo, mas você usufrui daquilo, né? Isso. Então, e facilita para não tem uma outros, casa, mas é o que mais aluga casa no mundo. Exato. O Uber não tem um carro, mas é o que mais freta carros no mundo. E o mais louco disso é que todas elas estão tipo à margem da lei, porque são todas novidades, não existem lei que padronizam, como que eu posso dizer, que regularizam, regulamentam isso, e aí eles ficam tudo meio que assim. O Uber, tipo, em São Francisco, eles tinham, não podiam
acontecer, eles foram lá, hackearam tipo um sistema que o governo não conseguia acessar, ou a plataforma, então o governo acessava, parecia que ela estava... Porque eu li o livro da Uber, é fantástico, leiam o livro deles porque é foda. Quando o fiscal chegava perto do Uber, ele era avisado para ele vazar. E o fiscal nunca pegava os caras do Uber. Mapeavam, por exemplo, todas as pessoas do governo e fiscais. Então, para os celulares desses fiscais e do governo, o Uber não era ativo. Então eles não viam a plataforma funcionando. E pro restante da população funcionava. E isso ficou por um ano, tipo assim. Digamos que foi um ano e meio isso acontecendo. Quando os caras descobriram isso, a população estava tão habituada a usar Uber que quando cancelaram, as populações se revoltou. A população obrigou eles a aceitar o Uber. Tipo, foi meio uma guerra, louco, foi meio que uma guerra. Até hoje meio que rola isso, né? Porque o Brasil cancela, países novos cancelam o trabalho do Uber. É uma loucura. Isso é um hack. Isso é um hack para você validar alguma coisa, né? Então, existem várias formas, depende de cada negócio, né? Então, eu fui me especializando com isso, né? De buscar ajudar essas startups nesses desafios. Então, por isso que hoje, assim, eu participei de projetos desde pequenas startups, ideias, né? A virarem em operação de negócios, algumas que deram certo, outras que não deram certo, e isso é o padrão, né? A cultura americana no mundo de startups, ela traz muito do fracasso. Cara, se você errar, você está mais próximo do teu sucesso. E é isso. Porém, a pergunta que eu ia te fazer antes, que agora é a hora a melhor hora de fazer é: a cultura italiana, europeia, é totalmente contrária. Se eu quebrar uma empresa hoje, eu tô lascado por dezenas de anos. E o meu filho herda a minha dívida. E o meu neto herda a minha dívida. Então, eles têm a cultura do não erro. Se você errar, você é um lascado. Como é que eu faço? Eu que estou aqui na Itália hoje, né, no nosso contexto. Ó, tem um celular tocando aí. Estranho. É algum... Bota no bolso. É o meu? Então, acho que era o que tá do lado da coisa que acho que deu uma... Ou ele pegou o sinal, pelo menos, ele tava... Então, assim, porque nunca teve realmente aqui um celular, então... como é que eu faço por estar aqui na Itália e se eu quiser hoje abrir uma empresa, tipo assim, várias das tentativas que você viu quebraram, né? E várias delas já tinham tido investidores e quebraram financeiramente também, né? Então, vamos dizer assim, não é só poesia, não é só uau, que massa, né? Vou abrir uma startup e se não der certo, eu vou tentar outra depois. Porque ficam vários ossos quebrados para trás, o cara fica com ansiedade, o cara fica depressivo, o cara gera, às vezes, uma doença que ele nem sabia que existia, que é, por exemplo, uma crise de ansiedade. Né? Eu passei por isso. Então, eu sei que hoje, se eu tentar fazer uma startup, beleza, mas aonde? Eu vou fazer na Itália, que se eu quebrar, eu me quebro, realmente minha família se quebra também, ou eu tento um outro país, né? Você viveu alguma situação dessa? Algum rapaz que abriu uma empresa e, sei lá, investiram 1 milhão nele, quebrou e ficou devendo 1 milhão e hoje ele tem que pagar com o trabalho dele, sei lá. Com certeza, sim, muito mais do que os que deram sucesso. Isso existe, isso é uma realidade dos negócios, né? E agora... O conceito startup, né? É o início, é o iniciar e alavancar aquilo. O conceito de startup é o que eu consigo colocar no mercado o mais rápido possível, com o mínimo de esforço, para validar se realmente aquilo faz sentido e aí eu estabelecer como um business, né? O que acontece? Existem empresas grandes que se consideram ainda startups, né? Porque elas estão num constante aprendizado e mudança, né? E reposicionamento, principalmente hoje, né? Quando a Ford lançou, por exemplo, e isso tudo se dá com base na pessoa, né? Eu dou esse exemplo agora da Ford, porque em 1908, a Ford lançou o primeiro modelo, né? Que é o modelo T, o Ford T. Né? Nesse modelo, eles tinham, né, os carros, e foi um sucesso, né, nos meios urbanos, e aquilo foi se expandindo para os meios rurais. O que aconteceu? A Ford pegou aquele modelo e começou a perceber, as pessoas nos meios rurais, elas tiravam os bancos de trás para poder carregar utensílios. 17 anos depois, em 1925, a Ford lançou a primeira F-150, né, com base num comportamento do consumidor, que foi perceber, né, que tinha que ter um espaço para carregar, então era um nicho de mercado. Ter um modelo que tinha uma caçambinha atrás, um espaço atrás, faria sentido para algum mercado específico. Isso levou 17 anos, né, para eles chegarem nesse modelo e tal, mas isso é inovação. Agora, nos meios de hoje, a informação, né, pré-pandemia, isso era tipo uma empresa mais digital, ela levava cerca de 6 meses para pensar uma nova inovação.
hoje em dia, os dados que as pessoas leem, os aplicativos e tudo mais, é constante. Então, é o tempo todo, né? A mudança, ela acontece de um dia para o outro. Opa, um novo segmento, ou isso, ou aquilo. É muito rápido, né? Então, existem expertises, né, dentro de algumas empresas. Então, nós trabalhamos não só com startups, mas com corporações também. E corporações, né, ou elas incorporam empresas e viram um business... Elas né? compram outras empresas pequenas que fazem lá uma coisa legal que elas acham, puxam para dentro. Dentro do modelo do que nós trabalhamos, isso entra dentro de uma área chamada Open Innovation, né? Então, eu penso uma empresa, uma corporação maior, como que ela vai fazer, né, para crescer num segmento? A inovação aberta, né, esse Open Innovation, é uma forma de aquela grande empresa, ela traz aqui dentro as startups, ou ela entra em contato com esse mundo que é totalmente disruptivo em relação ao que é o dia a dia dela, né? Uma operação assim, assado. E isso dá escala, né? Então, porque o negócio tradicional, geralmente, ele não é escalável como uma startup, né? Como tecnologia. Porque para eu aumentar a minha entrega, eu preciso aumentar a minha produção e assim por diante. Então, o custo aumenta, tudo aumenta, né? E numa startup também aumentam-se custos, mas é significativamente diferente para uma escala de negócio, né? Então, eu consigo potencializar aquilo muito mais. Então, essa inovação aberta é o que algumas empresas fazem para poder crescer também nesse conceito, né? Então, trabalhando com isso, né, a gente teve contato com startups, com grandes corporações. Então, acabei fazendo projetos para empresas de diferentes patamares, né? A TOG hoje ela atende clientes desde uma ideia até uma grande corporação global, né? E governos também, a gente acabou fazendo projetos para governos, né? Em Portugal nós fizemos um projeto de eficiência hídrica que virou um modelo de negócio para o governo. Além disso, também virou um modelo sustentável de consciência da água e que hoje Portugal vende aquilo para outros países, né? Ganharam até um prêmio de sustentabilidade por esse projeto. Então, isso é pensar a inovação, né? As áreas que nós trabalhamos para a inovação é muito com base no processo de design. Design, a gente não tem que entender ele só como o design estético, né? Design, para nós, é um processo, né? Se você traduzir design, é projetar, né? Em português. Então, é como que você vai projetar aquilo, né? Então, pensar isso de formas laterais àquele negócio tradicional do que você tem. E é isso que nós acabamos fazendo para algumas empresas, né? E dentro disso. Então, muito dessas startups, e principalmente essas que vieram naquele período para Portugal, esse era o meu desafio, né? De ajudá-los a como se posicionar, como melhorar os produtos deles, né? A experiência de uso, mas também o serviço, né? Então, a experiência de uso, ela cuida como que eu vou interagir com aquele produto ou serviço. Agora, o design de serviço, ele pensa... Além da experiência, ele pensa como que a sustentabilidade... Como é que vai pagar as contas, no caso? A sustentabilidade do negócio, mas não só no financeiro, mas na operação, né? Como que eu vou fazer com que, para eu gerar aquela escala, não seja uma coisa insustentável para a empresa manter, né? Então, esse foi o desafio. Nossa. E aí, trabalhando com isso, né, eu tava muito bem em Portugal. Portugal tem, principalmente brasileiros, né, se sentem muito bem em Portugal por conta da proximidade cultural, do que a gente tem, música, comida, amigos, né, tem muitos brasileiros também ali. Então, isso, 2014, né, foi meu período ali. E aí, eu acabei voltando para o Brasil por uma questão familiar, né, e quando eu cheguei no Brasil... eu fui voltar para o meu mundo de consultorias e tudo mais, né? Então, voltei para consultoria, estava fazendo trabalhos aqui, ali. Só que aquilo me incomodava de certa forma. Eu voltei também para o meio de universidades, né? Voltei para a realidade do que eu tinha antes de ir. A diferença é que, aí depois de uma bagagem fora, né? As empresas também valorizavam mais, né? Então, fazendo aquilo... Estava ganhando muito bem na época para a região onde eu estava e como eu estava. Sempre em Dois Vizinhos, você voltou? Shoppingzinho. Só que eu acabava viajando bastante pelo Sudoeste, para São Paulo também, né? Por consultorias, para Santa Catarina, né? Quase Criciúma. Mas um pouco... Ali tinha algumas empresas que eu atendia também em Florianópolis, né? Legal. Então eu ia com alguma frequência para lá. E aí... E veio aquele estalo de, tipo, legal, tô ganhando bem, mas não tem uma motivação, sabe? É massa ver aquilo acontecer nas empresas, mas, né, queria me incomodar um pouquinho mais, né, com alguma coisa. E aí veio o insight de empreender em algo, né? Então você não tinha empresa, nada?
eu já tinha tido algumas experiências, né? E eu acho que a base empreendedora, quando eu olho para a família, vem da minha avó, né? A minha avó é a cabeça empreendedora da família, né? Mas aí veio de... Eu estava entre a faculdade, né? A universidade, onde eu estava ensinando e virei coordenador do curso que eu tinha estudado lá no passado. Assumi essa posição na coordenação da universidade e também trabalhava como consultor durante o dia. Então, era trabalho à noite, trabalho de dia, dava uma boa renda, né, para aquilo. Mas a motivação, de fato, você percebe, né, que você pode ganhar muita coisa. E isso é importante, muito bom. Só que não é o que vai te sustentar, né, para você acordar super disposto, para você fazer aquilo que realmente... É a satisfação, né? Exatamente. Eu abordo essa questão assim, é muito interessante porque é o que faz hoje em dia uma startup que está no início trazer um profissional que está lá fazendo uma coisa, ganhando super bem, trabalhar naquela ideia, né? Por exemplo, quando começou a Apple, eles estavam procurando os engenheiros ali para fazer o desenvolvimento de software e tudo mais, e eles não tinham dinheiro para pagar os melhores engenheiros. E daí ele foi lá pro cara da Pepsi, para um puta engenheiro de software que estava trabalhando na Pepsi, e fez a proposta. E daí, numa conversa que eles estavam tendo sobre dentro da empresa da Apple ali, os caras discutindo como é que ele ia, né, trazer aquele cara que estava ganhando muito mais para ganhar muito menos e fazer um trabalho e tal. Daí ele falou assim que o argumento dele foi tipo, você quer ficar pro resto da tua vida trabalhando para um cara que faz refrigerante, ou tu quer trabalhar para um cara que vai mudar o mundo com os melhores telefones e tal e tal e tal. Então depois o cara veio trabalhar para eles, tipo, foi uma coisa muito só o louca. contexto, né, Exato. É o objetivo, né? Exatamente. E aí foi quando a empresa deu início, né? Eu olhei muito para a região, o que eu conseguiria vender na região para poder começar. Na tecnologia a gente tem um termo chamado bootstrap, quando você começa do zero, né? Você se ergue pelas próprias botas, né? Exatamente, E aí você vai construindo aquilo com base no acesso que você tem. E eu comecei aquilo na região. Que pariu. Hoje ele vai ganhar um leitão. E eu comecei com isso, com base no Sudoeste, nas pessoas que eu conhecia, nos amigos, né? E aí aquilo foi tomando um corpo, né? Só que como eu já conhecia pessoas de fora do Brasil, começaram a aparecer oportunidades de fora também, né? Você tem que bater na porta, né? Ela não vem até você, né, para que você consiga, né, aquilo. Então você cria, né, de certa forma, o espaço para isso acontecer, né? E acabaram virando, né, oportunidades. Na época a empresa se chamava Pinha Digital. Pinha porque no Sudoeste a gente tem o pinhão, né, e a araucária, que é uma árvore, né, muito conhecida do Paraná, e vinha por isso, mas não só por isso, né, porque também dá na pinha, né? Então dá na pinha de ideias, disso, né? Exatamente. E então era uma agência mais criativa para esse meio, né? Começamos lá atrás com marketing digital, etc. E aos poucos o marketing digital foi saindo para que a gente pudesse entrar, né? E aí já era Tog Design um tempo, né? Então eu saí depois, então vou encurtar um pouco o caminho aqui, mas quando eu estava em Doisinhos com a empresa, né? Que é a nossa base da empresa, começou lá. Eu sempre já via oportunidades fora, né? E aí, em contatos com o pessoal de Portugal, veio o insight de eu voltar para Portugal, abrir o primeiro espaço internacional. Porque quando eu criei a empresa, é aquele negócio. Eu fiz um desenho uma vez que era tipo Brasil, Portugal, Estados Unidos. Eu coloquei esse triângulo ali e aquilo naturalmente foi acontecendo, né? A gente falava sobre visualização, escrever. E aquilo aconteceu naturalmente, né? Então eu saí do Brasil, acabei montando o espaço em Portugal, vim testar o mercado, né? E aí a coisa fluiu, né? Então estabeleci em Portugal e aí eu ficava naquela ponte entre Brasil e Portugal, né? Por um tempo. O que aconteceu? No Brasil, né, a gente vê que o principal mercado hoje no Brasil para você desenvolver novos negócios e tudo mais acaba sendo em São Paulo, né, pela quantidade de oportunidades que tem por ali, né? Então, São Paulo era interessante. Então, a gente fez uma estratégia de outside for inside, né, que a gente saiu do Brasil para poder criar, né, num outro espaço, né? Porque imagina, aqui em São Paulo, uma empresa lá do interior, né, do Paraná, será, né?
E aí você muda essa posição porque realmente é uma empresa que não era só lá do interior, ela também estava fora, né? Uma empresa de Portugal. Muda, né? Muda a percepção. Isso, o que é uma pena, né? Porque são as mesmas pessoas, mas o desafio é diferente. Estar lá também não é tão simples, né? Então, muda essa percepção. E aí a gente acabou depois abrindo ali São Paulo, né? E depois, com as oportunidades dos negócios, do que foram surgindo, também Estados Unidos e o ano passado, né, em Turquia. Turquia a gente foi com alguns objetivos, né, onde a gente estava estreitando alguns laços lá no país e também olhando como uma oportunidade para internacionalização. Qual que é o objetivo da internacionalização? É o exchange cultural. Tudo aquilo que eu vivi com pessoas de diferentes lugares é o que eu queria proporcionar dentro da empresa. De que as pessoas tenham um espaço para elas trocarem culturas, né? Porque a cultura faz a gente crescer, não só como profissional, mas principalmente como pessoa, né? Então, eu acho que você ter colegas de diferentes países, de diferentes costumes, né? Isso é rico, né? Por ter o dia a dia. Como fazer isso digital? Então, a gente vai criando canais, né? Para que a gente consiga construir essas relações lá dentro, né? Então, por isso de Turquia. Turquia também é um país que as pessoas não olhavam muito para o mercado de tecnologia. Então, legal. A gente não vai estar competindo com muitas empresas também, né? E tem mercado mais aberto, né? Sim. Tecnologia hoje está presente em todos os países, em todos os lugares. Uma pequena cidade vai ter... Se eles incentivarem ali pessoas a trabalhar com tecnologia, vão ter bons profissionais ali, né? A questão é que você vai destacando e vai criando, né, caminhos para que esses profissionais se destaquem cada vez mais, né? E aí, enfim, né? O mercado foi crescendo, veio uma pandemia, veio, né, muita mudança também. Passou por um sufoco ali, né, na pandemia. Como é que foi? A pandemia foi uma mudança, né, eu digo de olhar a vida de uma forma completamente diferente, né? Então imaginem, né? Fazer isso tudo deixa você, de certa forma, acelerado, né? E a pandemia, ela veio para mim como uma espécie de freio, né? Eu passei grande parte da pandemia em Portugal, fui ao Brasil, e aí no Brasil eu estava prestes a voltar para Portugal e tivemos a terceira onda do Brasil, onde Portugal fechou, porque aí estava crescendo global também, mais ondas, né, de infecção, e Portugal fechou o aeroporto. E eu tinha meu voo, então, né, já tive que jogar meu voo para frente e tal. E aí, nesse jogar meu voo para frente, fiquei com a minha família e acabei pegando Covid, né? Quando eu peguei Covid, assim, eu passei uma semana em casa, né, aqueles calafrios à noite, etc e tal. E acabou que intensificou um pouco mais, né? Eu, no pico da infecção, eu cheguei, né, com 95% do meu pulmão comprometido, né? Então eu cheguei no limite, assim, sabe? Então... Estava em Shoppingzinho? Eu estava em Shoppingzinho, fui atendido... Em Shoppingzinho nós temos um instituto chamado San Rafael e fui atendido da melhor forma, sabe? Eu acho que quando eu olho a história de trás para frente, é bizarro, mas as coisas acontecem como elas devem ser, sabe? E no seu tempo, na sua lógica... E uma lógica que pra gente às vezes não parece fazer sentido, né? Dou um exemplo. Eu cheguei no hospital no dia 28 de fevereiro de 2021. Era o último dia do mês e eu tinha pago o meu seguro, né, de saúde 3, 4 dias antes. E no dia 1º de março, o meu plano de saúde foi cancelado automaticamente pelo sistema. O que aconteceu? Ninguém sabia. Um erro de sistema. Cancelou meu plano. Só que a cidade que eu estava, Shoppingzinho, só atendia SUS, né? Então, eu tinha entrado com aquilo, mas o plano cancelou. Com aquele cancelar, eu não tinha plano, eu não tinha nada. Um erro de sistema cancelou aquele plano. E aí, aquilo me permitiu ser atendido onde eu estava, né? Pelo SUS. E aí, engraçado... Senão tu teria ido para outra cidade. Teria ido para Pato Branco? Teria que ir para Pato Branco ou Francisco Beltrão, só que não tinham leitos, não tinha ambulância. Na época estava complicado. Tudo muito complicado, né? Então teve muito, né, aos profissionais do hospital que a forma como eles perceberam aquilo, porque, né, eles tentaram fazer o pedido de encaminhamento para Pato Branco, Francisco Beltrão, então, mas ele não tem... eles foram passar um exame meu, e aí, porque eu tinha que fazer vários exames ali, né, e não passou. Então, mas o que acontece? Não, tem que fazer o exame. Faz o exame e tal, depois acerta, né? E aí eu falei, né? Então, mudaram, né?
com isso pelo SUS, né? Porque eu não podia ser atendido, né, se não fosse dessa forma, e eu não tinha mais plano, não tinha nada, né? Então, e 3 semanas depois, esse meu plano voltou ativa. Então, aquele erro de sistema cancelou o plano, mas assim, no momento Parece que certo... foi feito de no momento propósito. certo, Feito de sabe? propósito para você poder ser atendido. Não existem coisas que parecem não ter explicação, sabe? Assim, sou da área de tecnologia e eu sei que acontecem erros, mas exatamente naquele dia, naquele momento, no momento que eu precisava e que eu pude ser atendido onde eu estava, salvou a minha vida, sabe? Então, mandei até um e-mail para o plano, explicando que foi um erro de sistema, que aquilo gerou uma confusão e tal, para que eles entendam que, né, isso pode ser grave para alguma pessoa, mas explicando que no meu caso salvou a minha vida, e agradeci a eles, né, pelo bug. pelo bug de sistema. Exatamente. Obrigado pelo bug. Salvo por um bug, né? Enfim. E aí, ali aconteceram muitas coisas. Eu digo, assim, entra numa área assim um pouco... É uma experiência que eu vivi, né? Eu digo que tem 3 coisas que fizeram com que eu esteja aqui hoje, né? Naquele período, eu estava já um pouco inconsciente, né? Era dia 1º, dia 2. Dia 2 de março foi o dia que eu fui entubado, né? Só que assim, chamaram a minha família. Olha, o Rafael tá com um caso extremamente grave, né? E as perspectivas médicas aqui é de que ele fique 3 semanas entubado, se sobreviver, né? A gente vai fazer o possível, mas o caso dele tá muito grave. Caramba. Né? E assim, é bizarro, mas eu, no dia 2, pouco antes, a última coisa que eu lembro, assim, consciente de ter feito, né, foi pedir pra pessoa que trabalha braço, perna, tudo direito meu no Brasil. Falei, olha, Fran, né? Eu falei, Fran, você consegue gerar o pagamento dos salários para que eu assine aqui? Porque, né, eu tinha uma aula aquele dia também, no dia 3 ou 4, que era para dar na UC Davis, Califórnia. E eu tava assim, tinha um programa para começar, aquele da Universidade de França, tudo, sabe? Aquilo na minha cabeça, e eu consegui encaminhar aquilo naquela manhã, já um pouco inconsciente, e o pagamento, né, do pessoal. Foi uma coisa assim que... E eu lembro que marcou minha preocupação em se eu fico lá. E assim, quando me falaram que eu ia ser entubado, eu ia pra UTI, eu já nem sabia direito o que era mais UTI, sabe? Eu já tava delirando, porque a falta de ar, né? Eu tava com 15 litros de oxigênio por minuto, né? Que era o máximo, e a minha saturação, ela baixava, tipo, chegava a baixar para 60 e alguma coisa. O que não pode baixar de 90, né? Então, assim, eu tinha ventilação. O pessoal do hospital foi, assim, incrível, né? Eu devo muito da minha vida ao pessoal do hospital. E aí, quando eu entrei na UTI, eu lembro dos flashes. Um pouco antes de eu entrar, meu pai esteve no quarto, porque você ficava isolado, né, no quarto. Meu pai esteve no quarto e eu lembro que eu estava pronado, né, de bruço. E eu lembro que eu senti uma mão passando na minha cabeça, assim, né? Quando eu só virei, tipo, vi que era meu pai. A única coisa que eu consegui falar pra ele que eu lembro perfeitamente hoje, mesmo estando inconsciente, foi: passe álcool na tua mão. Meu medo de que a minha família pegasse o Covid, sabe? Porque eu tava ali dentro, aquela ansiedade, sabe? É uma coisa... Só que eu sentia que eu tava num caminho de paz, de boa, sabe? Eu tava bem, sabendo que eu tava indo. Eu sentia aquilo... Caramba! Eu sentia aquilo no momento que eu entrei dentro do hospital. Mas aquilo era bom pra mim, sabe? Porque eu tava com tanta coisa, tinha acontecido muita coisa e tal, e eu tava cansado. E aquilo veio como uma paz, assim. E teve essa preocupação e, de repente, né, depois do meu pai, eu vou pra UTI. Eu lembro dos flashes de eles me levando na maca. Eu lembro que eu entrei na UTI, eu lembro de um caos. Eu lembro do médico que começou a conversar comigo, e eu apaguei, tipo, 5 minutos e acordei dias depois, né? E isso foi o que eu lembro desse período. Porém, nesse período, aconteceram muitas coisas, que eu digo que 3 grandes razões, assim, 4, né? Se considerar todo o apoio médico também e das enfermeiras que, imaginem pessoas que estavam num nível de esgotamento mental, né? Que é imensurável. Porque quanta coisa que aconteceu, quanto o choque de ver pessoas indo, e isso, assim, era uma coisa... Não tinha como mensurar, sabe? Diariamente eles estavam vivendo isso. Né? Muito, muito, muito.
Então, isso é uma das grandes coisas que me permitiu ficar, né? O nível de profissionalismo, a forma como eles perceberam, agiram, aquele errinho de sistema do plano, tudo, sabe? Isso tudo foi uma das grandes razões. A outra foi a quantidade de orações e de boas energias, boas vibrações que eu recebi. Porque foi um período que no Brasil nós tínhamos fora do Brasil aquilo se chamava a cepa brasiliana, né? O vírus brasileiro, né? Tipo do vírus brasileiro. A mutação brasileira. Para nós era aquela de que cresceu, né, no Manaus. Era uma outra variante muito mais forte, que antes só pegava idosos, né, e a partir daquela pegava pessoas mais novas. E eu fui um dos primeiros casos assim mais novos, né, ali na região e que aconteceu. Então a mídia local estava divulgando o meu caso e tudo, e aquilo, né, fez com que famílias parassem. Aquilo estava caótico, né? Então estava muito perigoso, né? Aquilo que passou em Bérgamo era o nosso momento, né, que estava acontecendo, por exemplo, lá no Brasil. E aí, quando eu estava nessa situação, né, a mídia divulgando, acabou que, né, muitas pessoas, né, prestaram, né, solidariedade de uma forma de oração, né, de pedidos. E é engraçado porque eu recebi mais de 8.000 mensagens entre WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, muita gente que ligou. Eu preciso falar agora, porque é lógico que ele não vai falar isso, mas eu devo falar isso por conhecer o Rafael. É uma pessoa muito iluminada. Ali na região, ele é muito conhecido até pelo trabalho que ele fazia com grandes empresas, mas pessoas também, assim, tipo, que conheciam muita gente. Então, um círculo de amizade e, claro, por ser essa pessoa, assim, tipo, não preciso nem dizer, as pessoas que estão assistindo já entenderam o quanto você é iluminado, humilde e o quanto você é prestativo, sempre ajudando os outros, entendeu? Até pela família ser uma família muito presente ali no comércio e muito conhecida, fez com que todo mundo se mobilizasse, sem dúvida nenhuma. E assim, isso fez com que... Mas é engraçado, Tairone, porque o que juntavam as famílias eram as crianças. Eu recebi muitos relatos assim de pais falando que os filhos ouviram a notícia, ouviram os pais falando sobre aquilo e pediam para rezar pelo Rafael. E vídeos que me mandaram da família orando. Tu vê, cara. Aquilo, assim, ó, o poder da oração, o poder de uma boa intenção, né, é incrível. Né, e transforma. São vibrações positivas no universo, né? Que acabam se conectando. Aquilo, de certa forma, eu acho que cada religião ela vai interpretar isso de uma forma, né? Porque universo, Deus, os santos, energia, tudo, né? E aquilo ecoou onde eu estava. Aquilo teve uma força tão grande que a manifestação daquilo foi muito grande. Porque o meu caminho não era esse. Eu falo com convicção de que... Foi intensa ao ponto de realmente meio que, tipo assim, ter a segunda chance, entendeu? Exato, através de orações, pedidos e, sabe, manifestação de energia positiva no teu caso. Exato. Isso aconteceu desde o primeiro dia, né? Então eram 3 semanas que se esperava que eu tivesse entubado. No segundo dia, no meu caso, eu não tinha tido reação, né? Então eles entenderam que, não vai ter muito o que fazer. E como alguns municípios eles permitiam, né, de que familiares visitassem, né? Então eles ligaram, né, e perguntaram se alguém da família gostaria de visitar. Porque aquela visita ainda é em vida, embora você está ali sedado, inconsciente, né? Muitas pessoas me perguntaram, mas você lembra, você ouvia coisas enquanto você estava ali? Daqui não, nada. Nada do que a gente vive aqui, do que uma pessoa pode ter falado do meu lado, nada. Porém, no segundo dia minha mãe foi lá. Minha mãe, ela tinha ouvido o padre Reginaldo, né, de manhã, a hora dele é 10 horas da manhã no Brasil, e ela ouviu e deixou uma água benta. Ela faz isso todo dia. Minha mãe tem um restaurante e ela cozinha com aquela água, né, que ela faz enfim. E é o ritual dela, né? E ela fez isso com aquela água aquele dia, né? Todo mundo eufórico em casa, né? Meu pai é um cara extremamente racional. Então, quando ele ouviu aquilo, para ele, né? É um caminho só, né? Não tem o que fazer. Não tem muita volta aqui, né? E aí a minha mãe... Meu pai poupou ela, assim, dos pequenos detalhes de como que eu estava, né? Minha mãe, ela é mais emocional. Mas a minha mãe olhou,
né, pegou aquela água benta, quando ligaram, né, ela falou, eu vou, levou a água benta com ela, né. E assim, aconteceu uma coisa que a minha mãe depois teve que vestir as roupas e entrou lá na UTI onde eu estava. Estava a minha mãe, estava a psicóloga, e isso segundo os relatos deles, né, e médicos ali, né. E aí os médicos foram atender um caso, ficou minha mãe, a psicóloga, e ela tinha perguntado se ela poderia aspergir aquela água benta. E eu estava ali sem reação, e quando ela aspergiu a água benta, 3 minutos depois, o meu coração disparou, começou a bater. Nisso, começou a bipar os aparelhos. Os médicos correram de volta para ver o que estava acontecendo, né? Loucura. Na presença da minha mãe. 3 minutos que ela termina aquilo começa a pulsar, né? Então eu falo, a energia de mãe, a energia de criação, né? A fonte da vida, né? Pra gente é incrível. O respeito, né? Que a gente deve ter pela mãe, pela família, pela base da gente. Eu acho que, é uma coisa que, assim, a nossa vida vem dela, sabe? Eu acho que é uma... E para mim, naquele momento ali, fez toda a diferença entre estar ou não estar. Tanto que eles tiraram uma foto, e depois eu posso mostrar essa foto aqui para vocês, porque é uma foto que marcou. O que aconteceu? Nesse momento começou a sair uma secreção no meu pulmão, que era o que estava me matando, né? Meu pulmão estava tomado, 95% de comprometimento, e isso tem nas tomografias, e aquela secreção começou a sair naquele momento. É uma pus, né? Você estava de bruço ou estava normal? Deitado? Não, estava entubado. Exato. E entubado, né? Começou a sair aquilo e tem a foto, aparece, né? Minha mãe, eu, de uma forma não presente, parecia. E atrás aparecia aquele tubo com essa secreção que eles começaram a sugar e não parava de sair, né? Isso foi no 2º dia, né? E no 3º dia que eu estava entubado, eu acordei e eu arranquei. Eu acordei de um sonho, uma realidade paralela que eu vivi naquele momento. Loucura, cara. Eu não estava... Era uma experiência diferente, né? Existe um termo chamado de experiência de quase morte, né? O EQM, ou Near Death Experience, né? E para mim é a coisa que mais se assemelha, porque eu estava num outro lugar, né? E eu acordei disso. Então, esse outro lugar que eu estava, né? Eu estava caído nos braços do arcanjo Rafael, nesse sonho, nessa coisa diferente que eu vivi. Vamos chamar de coisa porque é difícil de explicar, né? Mas eu estava caído nos braços do arcanjo Rafael, né? Eu ouvia que tinha uns murmúrios por ali, eu não conseguia entender direito o que se falava, mas existia ali o meu avô, né? Que já era, né, falecido. Foi a razão de que eu voltei de Portugal para o Brasil, né? Na época tinha outras oportunidades, mas estar com meu avô para mim foi a decisão de voltar. E ele estava ali, um grande amigo, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Maria, Jesus, Arcturiano, uma legião de anjos para trás deles, e atrás de Rafael e de mim existia uma luz que representava o Criador, uma luz dourada assim. E eu já tinha visto aquela luz 2 vezes em vida, uma vez na infância e uma vez já, né, no pré-adulto ali, né? E quando isso aconteceu, era uma espécie de julgamento, uma espécie de conversa que existia, e eu estava numa paz, num amor, assim, que não existe explicação. Na plenitude. Nada se explica ao que eu vivi naquela situação. E eu escolhi algo, né? E esse algo me trouxe de volta. Quando eu escolhi, porque eu estava bem, sabe? Mas eu achei, aquelas orações, eu falo para vocês, parecia que ecoava, sabe? E aí, quando eu resolvo, né? Quando eu digo o sim para algo, aquela luz começou a crescer e foi tomando conta, né? Ela foi tomando conta e de repente tomou conta de tudo e eu acordei. Eu arranquei todos os tubos. Eu tenho minha prima, que ela é fisioterapeuta da UTI que eu estava. Ela falou, primo, fui eu que ajudei a colocar aquele balão em você. Que ela participou do processo, ela esteve muito presente, e todos, né? Os profissionais que eles estavam todos muito presentes.
Mas ela falou, não tem explicação. É só por Deus você ter tirado aquilo e não ter prejudicado tua traqueia ou alguma coisa do gênero, né? Porque é um balão, ela estava me explicando que é um balão que fica, né, quando você entuba. E eu arranquei tudo aquilo. Ela falou, por Deus que aquilo estava murcho, né? Isso 3 dias depois, quando ela foi me visitar no quarto já, né? Depois de ter saído da UTI. E aí... E eu arranquei aquilo e eu estava bem. Né? Eu não tinha força no corpo, porque eu estava já há um tempo... período... amarelo, né? Porque o corpo estava já, assim, falta de alimentação e tudo, né? E é nesse momento que você vê que a gente não é nada. A gente é zero, sabe? Um episódio, assim, que foi... Frágil. A fragilidade do ser humano diante de qualquer estalo de dedo. Hoje tu tá, amanhã tu não tá. Exato. Não, massa a tua trajetória de vida e massa também a tua trajetória de lutar pela vida, entendeu? Acredito que isso de alguma maneira, que venha tá tendo essa ideia, entendeu? Para as pessoas que assistem, que estão nos assistindo, entendeu? Justamente. Até porque é um episódio que a gente fala de uma coisa muito do dia a dia hoje, a tecnologia, né? Porém, existe algo mais, né? E o que tu pensa hoje quando um cara olha e fala assim, um cara tá convicto e ele diz assim, Deus não existe? Qual que é a tua reação quanto a essa? A minha reação é de respeito sempre, né? Eu acho que cada um tem a sua percepção. Alguns que não acreditam em Deus, mas acreditam que alguma coisa rege. Se alguma coisa rege para ele, tá tudo bem, desde que para ele seja fazer o bem. Então, indiferente da crença dele, né, eu acho que o temer a Deus, né, talvez para ele é diferente, né? Não é Deus, mas é uma energia, ou é isso, ou é aquilo, e cada um pode entender isso de uma forma, né? Agora, as coisas que aconteceram comigo, e principalmente quando eu olho a história de trás para frente, não há explicação, senão, né, pela forma como se deu, desde o atendimento dos médicos, né, desde uma mudança do médico que eu tive, né, no momento, a forma como aquele outro médico percebeu a coisa e como que ele agiu também, né. É um grande amigo, Dr. João, né, de Guariente, de Chopinzinho, que é uma pessoa que devo da minha vida muito, principalmente as mãos dele, de como que ele percebeu, sabe? Uma pessoa fantástica e que se doa, né? Porque eu acho que, né, essas pessoas merecem, né, um reconhecimento. Sim. Porque ele se doa de tal maneira ao estudo e a busca, né? Desculpa, eu não sei se eu perdi viajando em pensamento, mas você não sei se você falou, mas que os exames, após você ter arrancado a intubação e tudo mais, tipo, você já tinha os pulmões bons, tipo assim, já estavam funcionando? Muito bons e Sim. funcionando, tipo assim. Eles me seguraram, eu fui fazer os exames, tipo, logo depois, 2 semanas depois, uma nova tomografia para ver se ficou alguma coisa. Existiam pequenas, se eu não me engano é fibrose que fica, mas é uma pequena cicatriz que estava no meu pulmão e que aquilo foi limpando. Tipo, eu fui fazendo um acompanhamento, né, e aquilo foi limpando em pouquíssimo tempo, né. Então, assim, quando eu acordei, né? Eu acordei no 3º dia, né? E a perspectiva eram 3 semanas entubado. Eu fiquei ainda, depois de acordado, 2 dias dentro da UTI, porque eles ficaram com receio, né? Tava num ponto e como que tá assim. Então eles seguraram, né? Por segurança, porque não tinham leitos também. Eles precisavam garantir, será que realmente passou? Será que não foi uma melhora repentina e pode voltar a ficar grave, né? E aí... E eu lembro que aqueles 2 dias para mim foi um caos, porque parecia muito vulnerável, né? Então eu sentia toda a energia do espaço, assim, sabe? Eu olhava, se eu olhasse para uma enfermeira, eu sentia a angústia dela, tensão. Eu conseguia... Ficou sensível no caso, né? Muito, muito. Eu vi pessoas sendo, né, reanimadas, eu vi casos, né, mais críticos que se foram... E eu sentia aquele espaço caótico, sabe? Eu sentia aquilo de tal maneira que era difícil. E aí, 2 dias depois, quando eu recebi a notícia de que eu ia sair e tal, eu já estava bem, sabe? Eu estava um pouco ansioso por conta de tudo aquilo, né? Mas eu estava bem, né? E quando eu fui sair, aconteceu uma outra coisa que para mim, isso... Era uma coisa extremamente fora da realidade. Primeiro, que eu fiquei sabendo que a TV ia estar gravando, eu fiquei um pouco puto por isso, porque quem tem a ideia de filmar
né, uma pessoa na condição que eu estava saindo dali de fralda, de uma coisa, né? É uma questão de... Bom, E nesse momento que eu estava saindo, então, da sala, né, da UTI, eu estava ainda um pouco vulnerável a tudo aquilo, um pouco puto por estar saindo de fralda e né, estarem me gravando, né? E ao mesmo tempo eu só queria sair daquele ambiente, porque realmente era um ambiente que eu estava me sentindo muito incomodado, né? Pesado, né? Energeticamente falando, assim, né? E quando abriram a porta, eu fiquei um tempo atrás da porta, porque os médicos... ia sair todo mundo junto, né? E aí, assim, quando abriram a porta, né? Eu vivi... Acho que foi um momento assim de maior êxtase na minha vida. Por quê? Quando abriram a porta, eu vi que existiam ali algumas pessoas, né? Meu irmão estava ali, amigos estavam ali, né? E alguns outros enfermeiros, mas estava minha mãe, né? E quando eu vi minha mãe, né? Ela estava vestida com uma blusa branca e existiam uns raios brancos que vinham atrás da minha mãe, que se misturavam com os raios dourados, né? E nesses raios dourados, né, estavam todos eles que estavam naquele sonho, naquela realidade paralela. Porém, você já estava acordado e vendo aquilo? Eu estava lúcido, eu estava bem. Eu já cheguei a pensar, será que era uma ilusão ótica que eu vivi naquele momento? Mas a mesma luz que eu estava vendo de dentro da UTI, eu estava vendo quando abriram a porta. Então, assim... existe um vídeo, né, de que a TV, o canal tinha feito, né, local... que eu tô paralisado ali naquele momento, né? E naquele vídeo eu fiquei, né, por alguns segundos que eu não sabia se eu queria chorar, se eu queria rir, se eu queria gritar, e eu simplesmente fiquei parado admirando aquilo, sabe? A minha mãe na presença daquilo. E aquilo, assim, né, fui atrás de entender, era uma ilusão ótica, o que acontece, né? E, enfim, né? Diferentes pessoas e do que eu fui conversar, tive diferentes percepções e aquele momento ficou muito marcado para mim. Tanto que eu fiquei paralisado naquele momento, eu passei dali, quando eu entrei no quarto, aí ficou minha mãe e eu no quarto, eu voltei a ficar ativo, né? Eu voltei a ficar, né, de certa forma, nada servia, me cobre, tira a coberta e de repente minha mãe já não sabia o que fazer, minha mãe usou um óleo de batismo no peito e usou novamente água benta e eu dormi, né? Dormi e aí as coisas foram se acalmando. E desde aquilo, eu digo que, assim, muita coisa mudou, né? A forma como eu olho hoje, né? A forma como as coisas são em tudo na vida, sabe? Desde um pequeno bom dia para uma pessoa a um negócio grande do que você está fazendo. Eu acho que existem coisas muito mais fundamentais para aquele momento e que conecta e que faz sentido a coisa, né? Então, e muita coisa foi acontecendo, foi fluindo, né, de uma forma diferente. E bizarro, né? Porque eu era o principal responsável na empresa, né? E, loucura, corre. E as pessoas abraçaram a empresa naquele momento que eu estava lá. Eu fiquei surpreso, porque eu fiquei aproximadamente um mês afastado, né? Para poder recuperar, para poder colocar a cabeça também no lugar e voltar para aquilo. Imagina, você tá num choque, de repente emerge em outra coisa, de repente volta naquele choque. E eu tomei esse tempo para fazer isso gradativamente. E as pessoas que estavam na empresa venderam soluções, não eram vendedores, eram profissionais que trabalhavam com aquilo, mas abordaram clientes, venderam, né? Então viram de uma forma diferente. Eu acho que é isso, né? Aquilo aconteceu de uma forma natural, né, naquele momento, mas foram preparadas de alguma forma para isso também, né? E isso me faz refletir também a questão do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja nas relações do que a gente cria, com quem a gente está, no momento que a gente está, né, com cada um, né? Então, mudou muito. E desde então, né, aí que vieram depois os negócios, né, com os Estados Unidos, com São Paulo, né, que fortaleceu, porque aí eu acabei ficando um pouco mais no Brasil depois disso, né, e bastante ponte, né, entre Shoppingzinho, São Paulo, às vezes para Portugal, e aí fui fazendo isso gradativamente. Depois abrimos o estúdio, né, o espaço, né, da consultoria em Estados Unidos e depois na Turquia. Então, assim, em resumo, né, hoje eu levo de uma certa forma muito mais equilibrada,
consciente, né? Eu acho que a consciência, né? O momento... Eu ia perguntar para você isso. O que o Rafael de antes, que vivia naquela loucura, né, mudou? Qual foi o ponto que mudou para o Rafael depois de ter tido essa experiência? Tipo assim, uma coisa assim que você tirou, né? Um aprendizado. E que você hoje encara a vida diferente. Como é que foi? Eu acho que, assim, ó, caberiam aqui N outras coisas o que me levaram a entender e para chegar aqui hoje, mas talvez um outro papo para a gente outro ter. Podcast. Um outro podcast de experiências mesmo, né? Aí entrando mais no ser. E agora, no profissional, eu acho que continua sendo o respeito, continua sendo o amor pelas pessoas. Eu acho que quando eu ligo uma coisa em tudo e aquele sentimento do que eu vivi naquele momento, da paz e do amor, a paz é difícil você ter no dia a dia, uma coisa como você vive numa plenitude, né, da coisa. Agora, o amor pelas pessoas você consegue. E a paz também. Agora, exige muito, né? O amor também, né? O amor é uma coisa... dos pequenos gestos de o porquê das coisas, e isso exige consciência. Então, eu acho que estar num estado de consciência, né, contínuo exige bastante da gente, né? Então, e não entrar no automático. Às vezes é um desvio de atenção que você já fugiu, né? Então, isso é um trabalho diário, né? Isso é uma das questões. E agora, o que eu fui adaptando àquilo? É viver a vida, de fato, né, de uma forma mais aberta, com essa liberdade, né? Me entender e entender o porquê de algumas coisas. E tudo foi fazendo sentido. As pessoas que você conhece, e aí sim você para perceber, né, o porquê, né, uma resposta, um momento da coisa, sabe? Tudo cria um porquê, uma razão que liga com aquilo, né, que pode ser da mente, pode ser uma história fantasiada, pode ser o que for. Se para você tá fazendo sentido e você tá fazendo bem com aquilo, as coisas fluem, né? Então isso assim é a principal coisa que fica. E eu passei a adotar uma vida mais nômade, né? Então por isso que hoje eu fico um pouco em cada lugar para poder viver aquele momento, né? Eu sei que isso talvez tenha até um tempo, né? Eu também pretendo parar, construir uma família, né? E como isso vai acontecer... Vamos arrumar uma esposa para o Rafael. Vamos fazer o Tinder. Vamos fazer um Tinder aí pro Rafa. Mas isso é natural, né? Eu acho que as coisas vão se conectando de certa forma, né? Então, hoje, né? Eu acho que até... O que eu deixo aqui pro pessoal que ouviu e que acompanhou. Já fica até de aqui dica para vocês aí. Né? Eu acho que essa vida entre tecnologia e esse mundo do nomadismo, né? As pessoas, mas como que eu vivo uma vida dessas? Começa desprendendo de coisas, né? Começa desprendendo da quantidade de coisas que você vai carregar, da quantidade de apego que você tem às coisas, né? É isso, né? A vida nômade me ensinou um pouco isso, né? E a gente é apegado a pequenas coisas. Dá pra viver uma vida boa hoje com um computador e uma mala? A minha caneca que eu, né, quase derrubo, né? É um apreço. A gente cria um apreço para as coisas, em pequenas coisas. Agora, tudo bem. Acabou aquilo, é aquilo. É isso. Foi. A gente está aqui, isso é o que importa. E a gente também vai, né? Não é uma coisa que né? Forever. É uma coisa passageira. Então, criar boas experiências, trazer esse bem-estar, né, com as pessoas do que você está. Às vezes você não vai estar num momento bom. Então não é momento de talvez você estar com mais pessoas. Você retira um pouco. Mas assim, não se retira a ponto de que você não vai conversar com mais ninguém, porque aquilo vai te deixar pior. Uma pessoa que está com uma... Você falou do pessoas que investiram e passaram por... A crise financeira, eu acho que ela é uma das principais que faz a pessoa quebrar algumas correntes, ou um término de relacionamento quebra ainda mais, porque é o apego do que você tem àquilo, ou o desconforto que aquilo vai te criar, que você vai ter que começar a olhar para outras coisas e aquilo te leva para outro, né, rumo. Leva a construir coisas do zero de novo. Exato. E às vezes que vai os recomeços, né? E é os recomeços, né, que importam. Exatamente. Show de bola. Exatamente. Então, assim, quem quer levar uma vida nômade, começa a ser nômade local, né? Sai da tua cidade, vai para outra, trabalha um dia de lá, né? Quem tá no mercado de tecnologia, né? Quer entrar no mercado de tecnologia, tem muitos cursos, muita forma de fazer esse trabalho inicial, né? De um curso online, né? Vai aprender uma área específica, se entenda o que especificamente em tecnologia eu gosto. Tecnologia tem para tudo, né? Tem para qualquer perfil. Então, o que dentro de tecnologia? O que dentro do design, né? Entender isso é importante, depois escolher,
fazer a formação e começar, né? Às vezes você recomeçar uma carreira vai te fazer ir muito além. E no nomadismo é começar local, né? Eu vou para uma cidade, eu vou para outra. Não preciso sair do país para fazer a primeira experiência nômade, né? Você vive primeiro local. Começa a quebrar a tua corrente ali de uma forma, né, pequena. E depois você vai quebrando uma maior. Depois vai né? subindo. Show de bola. É isso. Fala aí, pessoal, beleza? Esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Hoje a gente tá terminando de uma maneira diferente, que infelizmente acabou a luz no meio da gravação. Manda teu recado, meu amigo Ed, pô. É isso aí, agradecer a todos vocês e lembrar que toda semana tem um podcast para você mandar no grupo da família, para ver que aquele cara que tá querendo vir, ele tem que estudar, tem muitos episódios para você ver lá. Agradeço o Rafael pela disponibilidade, pela conversa, justamente para estar trazendo essa outra realidade do imigrante, né? Trabalhando com um setor totalmente diferente do comum, né? É isso aí, meu amigo Éder. Obrigado, Rafa, tamo junto. Valeu, rapaziada. Obrigado.